Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos a mais um Edronecast. Eu estou aqui mais uma vez, Edivaldo Firme, especialista em comunicação aqui na Edrone, e eu tenho o prazer hoje de dividir a mesa com a Amanda e com o Léo. Então vamos lá, de praxe, fazer esse primeiro momento. Amanda, por favor, se apresente para o pessoal de casa. Bom, gente, prazer, eu sou a Amanda, sou responsável e especialista de onboarding de parcerias aqui na Edrone. E, bom, se vocês entrarem na Edrone, conversarão comigo. Show. Léo, por favor. Show, sou Leonardo Ames, da Ami Kids, um e-commerce de moda infantil, localizado em Gaspar, Santa Catarina, que é a capital nacional da moda infantil, e também mentor de e-commerce. Olha aí. Então hoje a gente tem uma mesa super bacana para falar sobre um tema que eu acho que com o Léo na mesa vai ser super mais fácil, que é qual é o caminho a ser seguido para uma empresa de e-commerce, né? Mas qual é o caminho das pedras para ter sucesso num e-commerce de moda feminina? E aí eu já vou começar fazendo infantil. Olha eu errado. Olha, gente. Moda infantil. Então, vou de novo aqui. Léo, vamos começar daí. Qual que é o maior desafio e qual que é a melhor vantagem de se trabalhar dentro da área de e-commerce para o público infantil? Show, perfeito. Tu falou de moda feminina, moda infantil, no fim, os dois eles têm uma coisa muito em comum. Por isso eu trouxe essa conexão na minha cabeça, porque eu acredito que normalmente o público tá meio próximo ali. Né? Exatamente. Existe até um paralelo que eu sempre gosto de fazer. Existe o consumidor e o comprador. O consumidor é quem usa, que daí é o bebê. Sim. No meu caso, a gente trabalha principalmente com moda bebê. A gente começou com moda infantil no geral, mas o próprio mercado foi nos colocando justamente como moda bebê. Então, existe o consumidor, que é quem investe, nesse caso, o bebê, e existe o comprador. O comprador não é o bebê. Até onde Sim, me consta... Ainda não faz compra. A gente tem aí um monte de mini profissões, né? O pastor mirim, um monte de mirins, mas ainda não temos... o comprador mirim. Não, ainda não. Eu acho que não temos. Mas então, dá pra dizer... Vou começar já a puxar alguns fios aqui. Dá pra dizer que o público comprador é o público feminino? Total, 100%. Na verdade, não 100%. 97%, porque a gente tem essa métrica lá dentro. 3% das pessoas que compram são homens. E a gente também percebeu que muitos desses homens que compram, na verdade, é a mulher que está usando o CPF do marido, ou o cartão do marido. E no fim... praticamente sempre acaba sendo justamente a mulher. Ela que escolhe a roupinha pro filho. Até enquanto eu tava vindo aqui, eu tava ouvindo um podcast que o Lázaro do Carmo, que foi um executivo, ele que coordenou toda a ascensão da Jequiti aqui dentro do Brasil, que tava falando exatamente sobre isso. A Jequiti, na época que ele assumiu, não lembro exatamente o ano, mas eles faturavam na casa de 50 milhões ano. E ele foi um dos responsáveis para tornar a Jequiti a empresa que ela foi durante muitos anos. Uhum. O que eles utilizaram na época? Eles utilizaram principalmente as celebridades, que daí foi quando veio os perfumes da Beyoncé, que veio os perfumes do Antônio Bandeiras. Né? Exato, que daí veio o perfume do Antônio Bandeiras. E aí, ele comentou que entre todos esses perfumes de Beyoncé, de Antônio Bandeiras, de vários astros mundiais, sabe qual que foi o perfume mais vendido da história da Jequiti entre todas as celebridades? Qual? Fábio Júnior. Mentira. Mas eu não me surpreendo, porque atualmente, eu não me falho o engano, a Jequiti que lançou o perfume do Cebolinha? Sim. Eu acho que sim. Foi. E, sim. Cara, é um perfume tá bombado. Que tá super bombando. E, diga-se de passagem, é muito gostoso. Mas sabe por que foi o do Fábio Júnior? Porque eles também descobriram exatamente essa métrica. Boa parte dos homens não compram perfume. E eu sou o exemplo disso. Exatamente, eu sou exatamente o exemplo disso. Muito perfume. Eu fiquei as últimas 3 semanas sem perfume. E aí... cara, eu simplesmente esqueço de comprar. Uhum. E aí, quando eu fui ver, cheguei no carro e a minha mulher tinha acabado de comprar um perfume. Porque a mulher lembra de comprar o perfume do marido. Ela quem sente compra... falta do cheiro. Exato. Quem compra é a mulher. Não, e aí, eu acho que até um comentário mais humano... Cara, assim, como homem, eu me coloco nessa posição, eu me acostumo com o meu cheiro. Normalmente, quem quer... Um cheiro mais confortável, ou algo do tipo, é a esposa, é a companheira. E aí ela tem o poder de escolha, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro dessa área, que ela vai escolher como o marido dela vai cheirar. Então ela vai lá, ela já passa por todo o processo de provação, ela, não, acho que esse cheiro aqui vai combinar com ele não vai reclamar, porque ela acaba conhecendo os seus gostos, e consequentemente, você acaba ganhando um perfume novo. E aí a mulher, ela quer o cheiro do Fábio Júnior no... Não, mas é sério, eles escolheram o Fábio Júnior
porque eles fizeram toda uma pesquisa de marketing e o produto ele nasceu do departamento de marketing, não nasceu do departamento de produto, de laboratório, nasceu do departamento de marketing justamente porque eles perceberam nessa pesquisa que o cheiro que as mulheres mais gostariam de ter no marido, e aí o público-alvo deles na época é principalmente pessoal de 30, 50 anos, que era quem efetivamente comprava um deles. E aí tu pensa, isso na época de 2006, 2010, o que é o Fábio Júnior pra mulher de 40 anos ali na Nossa, época? Ela Era ainda tava o- ali no... Não, eu tô aqui pensando pra 2000 e poucos, era mais ou menos... A minha avó tava ali nos seus 50 anos e minha avó é uma super fã do Fábio Júnior. É assim, Sim. top 3 artistas da minha avó é Fábio Júnior, Roberto Carlos. Eu não sei dizer o terceiro, porque só toca esses dois. Entendeu? Então, acho que super faz Sim. sentido. E aí era justamente isso, tipo... Pô, o Antônio Bandeiras, quando eles lançaram, o Antônio Bandeiras era o cara galã, o cara romântico. E O aí eles latino, perceberam né, que não era isso que a mulher queria. A mulher queria o Fábio Júnior. Ela queria sentir no marido o que ela via quando ela escutava, quando ela assistia o Fábio Júnior. Então, aqui dentro do infantil, por mais que a comparação ela vai muito longe, não é diferente. Porque não é a criança que tem o seu estilo. O estilo ele é totalmente da mãe. Que a mãe Sim. escolhe, e é isso. E então, hoje a gente vende muito para uma geração que está sendo mãe pela primeira vez. Então, uma geração que está sendo mãe agora com 23, 24, 25 anos. Então, quando tu pega as nossas mães, vocês já pensaram a mãe de vocês usando vocês quando vocês eram pequenos com uma roupinha preta? Não, isso daí era um mito. E isso dentro do mercado infantil é até hoje. Às vezes chega a gente lá na loja, que a gente abriu uma loja física recentemente. Às vezes chega a gente lá na loja e fala, meu Deus, mas roupinha preta para bebê? Como assim, Não, né? Sim. e eu acho engraçado fazer esse contraponto de pensamento, porque a minha mãe, ela dá pra dizer, assim, a dado momento, que ali pra década de 90, minha mãe já era uma mãe super pra frente, né? Eu sou todo diferente, porque minha mãe já soltava a mão. Mas, olhando aqui em retrospecto, eu nunca tive uma roupa preta antes dos meus 12, 13 anos, até eu escolher ter uma roupa preta. Aí, às vezes, nem indo muito pro preto. Um azul marinho, né? Já falava, tipo, a criança vai usar cor escura. Exato. Tipo, Não, Marrom, pra criança nunca tem que vi. ser colorido, tem que ser o amarelo, tem que ser o rosa, tem que ser o azul, tem que ser o cores vermelho, vivas, o né? verde, tem que ser realmente cor viva e colorida. E a gente lançou, cara, despropositalmente assim, uma roupinha uns anos atrás, preta, e foi a mais vendida. E aí a gente começou a lançar umas roupinhas pretas assim, e até hoje a cor que mais vende dentro da Mi Kids é preto. E tu não encontra roupinha preta em loja de roupa infantil, em quase não, lugar é muito nenhum. difícil, sim. Porque as pessoas, elas não olham quem que tá comprando. Elas olham... A geração Z tá virando mãe, a geração Z tá virando pai. Então, a geração Z tá tendo filho agora. E ninguém olha pra isso. Sim. O estilo que essa pessoa quer vestir o filho é completamente diferente do estilo que os nossos pais e as nossas mães vestiam. E aí eu queria até fazer uma pergunta pra você, Léo. E aí eu acredito que deve ser uma métrica que vocês olham lá dentro. Vocês acompanham as tendências de mídia social para planejar os lançamentos de vocês? Porque eu imagino que quando a gente olha, né, principalmente na área de marketing, você começa a entender uma tendência. Né? Você tá olhando lá, vamos dar um exemplo, já que a gente estava na roupa preta. Pô, Wandinha em 2021, 2022, não lembro Foi. quando Por aí. lançou. Mas, cara, Wandinha pra mim foi a referência máxima de um boom muito rápido que mudou o estilo de muita gente muito rápido. Eu que venho desse pessoal mais do rock, pra mim já era normal. Mas o que eu vi de menininhas que vestiam rosa Não, tema na de sexta-feira aniversário. e na segunda estavam vestidas de Wandinha de ponta a ponta, como que vocês olham pra isso? Vocês começam a pensar já antes do lançamento? Vocês já olham pra alguma coisa e falam, cara, isso aqui vai bombar, eu vou ter que correr atrás. Como que funciona mais ou menos essa visão marqueteira da construção, da produção de vocês? Show. A gente começou a olhar muito para isso já no primeiro ano. O primeiro salto que a gente nasceu em agosto de 2021. E a gente ficou ralando até finalzinho de novembro, começo de dezembro daquele ano, que foi o primeiro boom que a gente teve. Um boom pequeno, mas efetivamente foi onde a gente viu, cara, É a aqui famosa dá, escada, Vai né? dar certo. aqui Você dá o dá pra primeiro gente salto. fazer alguma coisa. Que foi quando a gente lançou uma coleção de Natal. Quase ninguém tinha uma coleção de Natal. Só que pensa, Todo o que é a ano coisa tem que Natal. e o que é a coisa que a mãe mais gosta Natal, no filme filho? de Natal. E a fotinho? decoração, aham. Toda mãe faz um ensaio de foto com o bebê. Abre o Instagram de absolutamente qualquer mãe, volta em dezembro, absolutamente qualquer... Vai E ter uma principalmente o primeiro Natal da vida do bebê,
tu vai ver que tem ensaio de Natal. E ninguém olha para isso. Ninguém fazia coleção de Natal específica. A gente foi lá, fez e deu certo. Aí teve Copa. A gente fez coleção tematizada com as cores do Brasil. Vendeu muito. Aí foi a época da Barbie, que também foi essa mesma loucura. Foi. Cara, o rosa naquela época foi um surto muito grande. Muito grande. Então todo mundo tava atrás de roupinha rosa. E aí a gente vai acompanhando exatamente isso. Tanto para a questão de produto, quanto para a questão de tratamento e elaboração de estratégia de marketing como um todo. Sim. Então, a gente vai seguindo exatamente isso que vai estando em alta também. E mais uma vez, a gente vende para algumas gerações. Então, às vezes, o que está em alta na geração Z não está em alta... Para o pessoal mais velho. Exato, para os milênios. Então, tem que realmente ir olhando e o teu marketing não vai trabalhar para uma única geração, porque tu não vende para uma única geração dentro do vestuário infantil. Então, tu precisa olhar para os dois públicos. Eu vejo muita marca de moda infantil que ainda acredita que só trabalha com a mãe, o perfil de mãe que a gente pensa de 40 anos. Mas, cara, a mãe, em boa parte, não é abaixo de 30 anos. Então... Não, eu tava vendo realmente uma matéria sobre isso, sobre a digitalização das mães, né? Porque agora é isso, geração Z, os millennials virando pais, né? Pai e mãe. E aí vai muito mais pro e-commerce, né? O que atrai muito mais. Por isso, o boom do e-commerce também, né? Então, acho que linka muito nisso que você tava falando. Eu tenho Total. Eu tenho uma perspectiva, talvez por alguns anos olhando para a internet, olhando para o meio de consumo, que é exatamente entendendo... Porque, de novo, vamos lá trazer a minha família, minhas histórias aqui para mesa. Mas a minha avó, mãe da minha mãe essa que já é super pra frente, minha avó também é super pra frente. A minha avó é a senhorinha que fica o dia inteiro no WhatsApp, tá nos grupos de Facebook, que tem ali a rede social dela, ela trabalha com divulgação. Ela manda Reels, ela tem uma empresa de viagens pra terceira idade, ela usa todas as ferramentas digitais para fazer divulgação, mas ela é uma pessoa que até a pandemia tinha muita barreira com a compra digital. Muita barreira. E aí, eu tô trazendo isso porque, dentro dessa estrutura, às vezes você pensa em vender pra mãe, mas não é só a mãe que compra. É a avó também. É a avó, é o padrinho, é a madrinha. São pessoas que foram escolhidas para participar da vida daquele bebê. E aí eu tô puxando tudo isso, até pra gente fazer um primeiro pensamento, debruçar sobre a Edrone, que é, dentro de uma estratégia de comunicação, como que vocês hoje olham, principalmente quando a gente está falando de CRM, de particionar e segmentar essa comunicação? Você vê muita diferença no modo como você tem que fazer isso hoje? Você vê que para o millennial eu tenho uma cadência de 3 e-mails e vai resolver. Pro geração Z, eu mando um WhatsApp e eu sei que eu vou converter esse cara. Ou para um pessoal mais velho, eu preciso fazer uma trilha de explicação, de vender segurança, Como que vocês olham hoje para essa perspectiva de... Não chega a ser múltiplos canais de comunicação, mas múltiplas comunicações em um só canal. Show, perfeito. Primeiro que, quando a gente vai pensar em comunicação para diferentes gerações, a gente também tem que pensar que cada uma dessas gerações está em um canal diferente. Então, a tua avó, ela ainda está dentro do Facebook. Ninguém da minha idade mais está dentro do Facebook. Então, a mãe que está virando mãe agora da minha idade não está dentro do Facebook. Ela está no TikTok, por exemplo. Exato. E aí, agora, no momento que a gente está gravando esse episódio, faz uma semana que lançou o TikTok Shop no Brasil. Ah, sim. Então, agora a gente já tem um público de geração Z que, cara... Me desculpa Mercado Livre, me desculpa Shopee, Shein, qualquer outro marketplace. Para a geração Z não existe um que vai bater o que vai ser o TikTok Shop a partir de agora dentro do Brasil. Para a geração Z é impossível tu conseguir bater o que vai ser ali. Porque a geração Z ela é completamente influenciada. Tanto que hoje um dos principais canais de aquisição de clientes para a Ami Kids é influenciadores. A gente começou a olhar e a gente navega um mar aberto que quase ninguém começou a olhar ainda dentro do cenário de moda infantil. A gente tem um cenário de influenciadores que a gente acha que é muito quente já e que as marcas estão explorando muito bem isso, mas não estão, nem de perto. Então, a gente sabe que se a gente quer vender para a avó,
a gente vai ter que estar dentro do Facebook. A gente sabe que se a gente quer vender para a geração Z, a gente vai ter que trabalhar muito bem com influenciadores, porque essas pessoas, elas não acompanham mais muito marcas, elas acompanham efetivamente outras pessoas, outras mães. Então, a gente precisa inserir esse produto na vida da pessoa que ela está acompanhando, e aí é dessa forma que a gente vai conseguir criar a intenção e o desejo realmente de conseguir vender para ela. E aí o TikTok Shop vai entrar muito bem nisso, mas hoje as influenciadoras a nível de Instagram como um todo já funciona muito bem. E-mail marketing, a gente sabe que funciona muito mais ainda com um público um pouco mais velho. E com o público geração Z que vai chegando agora, a gente já sente que é um pessoal que já não olha mais muito e-mail, já não abre mais muita caixa de entrada, já não tem mais essa mania que a geração millennials tinha. Então, a gente precisa começar a se adaptar. E eu sei que vocês estão muito bem adaptados quanto a isso também. Então, a gente já tem que começar justamente a olhar para o WhatsApp, tem que começar a olhar para o e-mail, tem que começar a olhar para grupo no WhatsApp, tem que começar a olhar para realmente criação de comunidade como um todo. Sim. Então, eu acredito que a principal diferença entre um e-commerce que efetivamente se dá bem, um e-commerce que cresce, para um e-commerce que fica travado, é justamente quem consegue olhar para essa fidelização do cliente e manter esse cliente na base. Capturar um cliente não é tão difícil assim. Mas manter ele vivo na base, sim, isso que é difícil. E é isso que traz lucro a longo prazo para um e-commerce. O LTV, né? É tão confortável ouvir uma pessoa... Porque assim, querendo ou não, vindo da onde a gente vem, do nosso trabalho, a gente entende que, ok, vamos lá, fazer um briefing rápido. A Edrone é um super CRM com inteligência artificial, automação de marketing. Uau! É ótimo, é ótimo. Mas aonde ela impacta de verdade? Ela impacta de verdade em você ganhar tempo para poder pensar estrategicamente dentro do teu negócio, para, consequentemente, você conseguir não só pegar o cliente que entrou na tua loja e forçar ele a fazer aquela primeira compra, mas sim garantir que aquele cliente, que é um consumidor, não é um cliente, né? Ele é um consumidor, é o cara que está ali sempre, ele vai se sentir fidelizado, ele vai se sentir parte de um grupo, ele vai ter reconhecimento de lifestyle. E aí, eu acho que a Edrone, ela se encaixa muito bem. E não só se encaixa muito bem, eu acho que ela vai muito de encontro com o que você está me dizendo. Porque, bom, vamos olhar de novo para uma outra questão. Tu está me falando que ali em 2021, você teve o primeiro salto de crescimento da tua empresa. Você conseguiria manter esse crescimento se os seus primeiros clientes não continuassem comprando contigo? Não, 100% não. Hoje de manhã até eu estava conversando com o dono de e-commerce e fiz exatamente essa simulação para ele. Era um cenário onde eu mostrei para ele o que aconteceria se ele investisse o mesmo valor todos os meses em tráfego. E aqui é uma outra coisa que a gente tem que já quebrar no começo desse papo, né? Porque quando a gente fala de tráfego... Hoje, qualquer pessoa de e-commerce, do digital como um todo, qualquer pessoa que escuta falar sobre tráfego pago, acha que tráfego pago é Facebook Ads e Google Ads. Outdoor também é tráfego pago. Tráfego pago nada mais é do que tu investir, tu pagar por mídia, por publicidade. A questão maior é quanto você consegue traquear aquele tráfego. Eu acho que o mais importante... E aí, até a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, eu lembro de lá atrás, quando eu trabalhava com outras ferramentas para fazer analytics e tudo mais, cara, a grande diferença e o que se vendia como ideia é você vai continuar investindo em folhetos que você imprime 1000 e não sabe em quantos foram vistos, ou você vai colocar a impressão no digital, onde você consegue traquear. Pô, isso vende a ideia do tráfego pago muito bem, mas e aí, você traqueou e levou esse cara pra onde, não é? Exato. Influenciador é tráfego pago. Toda forma de levar, de tu investir em mídia para levar alguém para dentro do teu site é tráfego pago. Então, essa é uma coisa que eu sempre gosto de justamente já quebrar de cara. Então, aonde a gente estava? Falando de dar esse primeiro salto de como crescimento perfeito, e pensar se esses clientes ainda... Os primeiros clientes... Show, perfeito. Estava falando daquela conta. Então, se o mesmo e-commerce investir R$5.000 por mês em tráfego pago, independente de qual canal de aquisição que ele tem, e ele tiver um ticket médio de 250, por exemplo, ele vai ter um faturamento inicial investindo 50. Se ele conseguir, investindo 5.000, se ele conseguir trazer 150 clientes, ou seja, fazer 150 vendas para novos clientes, ele vai ter um faturamento de 35.000.
Ao passar de 10 meses, se todos os meses desses 150 clientes que entraram no mês passado ele conseguir trazer 20% dessa base, ou seja, 30 desses clientes para comprarem mais uma vez... Recorrentemente, né? Ao final de 10 meses, fidelizando de 20... todos esses 150 novos clientes, fidelizando 20% de quem comprou em cada um desses meses, ele vai ter saltado com o mesmo investimento de R$5.000 lá do início para R$5.000 10 meses depois, de um faturamento de 35 mil para 90 mil. De um ROAS de 7 para um ROAS de 19. Então, olha a diferença na margem de lucro que isso não gera na... Isso dá quase 15% de diferença na margem de lucro final. Não, sem contar... Em redução de custo de mídia, tu só fidelizando o cliente. Tu não tá investindo um único centavo a mais para tu, mais do que dobrar o teu faturamento, simplesmente fidelizando a pessoa que já chegou. Mas... Sim, e para o mercado de moda infantil, tem que crescer a recorrência, né? Porque a criança cresce. E é A isso, criança tipo, cresce você e tem a que mãe ela fidelizar. precisa de roupa toda hora. Sim. Então, eu vendo roupa para bebê... O bebê, ele nasceu, ele precisa de roupa, 3 sair meses da depois ele já maternidade. precisa de novo, mais 3 meses depois de novo. Então, de 3 em 3 meses, a roupa que ele estava usando há 3 meses atrás já não cabe mais. Então, se eu não souber trabalhar essa recorrência, cara, olha quanto dinheiro que eu estou deixando na mesa. Sim. Todo mundo acredita e todo gestor de e-commerce acha que a métrica mais importante dentro do negócio é o ROAS, é o custo de mídia, mas não é. O ROAS ele é o início, é a primeira métrica que tu vai olhar, tu vai medir para identificar se o teu custo de aquisição de cliente está cabendo realmente dentro do teu custo. O LTV é o mais importante. Exatamente. A métrica que tu tem que analisar é a relação entre CAC e LTV. Porque se tu tiver com um CAC de R$150, tu tiver investindo R$150 em tráfego para tu poder fazer uma venda de R$150, é ruim? Depende. Depende. Qual que é o teu LTV? Porque se esse cara custou 150 agora, mas ele vai me comprar mais 4 vezes, sem eu ter que ter custo nenhum, beleza, eu consigo absorver aqui no começo para ganhar lá na frente. O grande... E aí, eu com o tempo, as pessoas vão acabar me dando esse nome que os meus amigos já me deram, que é o inimigo do tráfego pago. E não é que eu sou o inimigo do tráfego pago, gente. Não é por aí. Mas é que eu não aguento mais os grandes gurus da internet que vêm te vender que tráfego pago é a chave do sucesso. Não é. E aí, eu não quero parecer um louco. É a chave do sucesso, Amanda? Não. É a chave do sucesso? Não, nem perto. Cara, ele é um dos meios que efetivamente vão fazer tu vender. Mas agora, é uma coisa que eu converso muito com a nossa agência também. Tráfego pago, ele não vai fazer milagre. Então, e a mesma coisa do que a televisão. Poxa... Quero crescer meu negócio, acabei de criar, cara, tô com uma grana gigante para poder colocar, vou gastar 1 milhão e vou fazer um ad na Globo. Pra quê, cara? Tu não vai ter nem estoque para conseguir aguentar. Mas depende. Aí, às vezes você não vai às nem vezes não vai ter nem sucesso. Mas é a mesma coisa. Se eu pegar esse 1 milhão e colocar em tráfego, é exatamente em tráfego pago em Facebook, Google Ads, é a mesma coisa. A publicidade ela é só o meio. Mas agora, se esse cliente ele chegar no teu site e encontrar um site bagunçado, com as fotos ruins, o site está com bug na hora de comprar... Não acha o produto. O frete está muito caro, o prazo está muito longo, tu vai ter gastado 1 milhão à toa. Então, o tráfego ele é meio. O tráfego é simplesmente aquilo que vai impactar as pessoas para efetivamente levar ela para dentro do teu site. Mas ele não vai fazer milagres se tu tiver um site ruim, se tu tiver um prazo de entrega ruim. Daí entra muito o UX, né? Muito pensar Total. na experiência do cliente dentro do seu site. Ainda mais, acho que no mercado de vocês. Porque a mãe quer saber ali... Eu não sou mãe, gente, mas eu tenho sobrinhos e tudo mais. Mas quer saber ali a medida, quer saber o que vai caber no seu filho. Porque a gente sabe que hoje em dia, nesse mercado, tem muitas réguas de tamanho, né? Então, você tem que saber ali. Você tem que ter todas as informações no site para você fazer uma compra e o cliente atingir ali o objetivo, né? E sem contar que a gente tá em 2025... E as pessoas não têm mais o que a gente considerava o famoso funil, né? Antes você pensava, eu vou adquirir o cliente aqui, eu vou nutrir ele aqui, ele vai chegar no carrinho aqui, eu vou recuperar esse carrinho aqui rapidinho, vendi, volta pra cima e vamos vender de novo. Cara, eu acho que... É como se tu tivesse um funil invertido. Tu tem esse primeiro funil aqui, só que quando ele chega aqui não é o fundo. É como se tu abrisse um novo funil agora. Eu falo que vira uma ampulheta. Exato. É a ampulheta do isso. e-commerce. O cara desce, chega aqui, ele não vai voltar pra cá. Ele vai ter que descer de novo até tu virar ele mais uma vez.
Mas eu acho que mais importante do que olhar só para esse devaneio que é vou vender com impacto. Cara, desculpa, mas assim, hoje, vamos colocar assim, ó, de 2010 para trás, você ia lá, botava um dinheiro no tráfego pago, tua marca ia aparecer para uma população muito menor, porque a digitalização brasileira era muito menor, então você ia dar impacto em pessoas que estavam procurando por comprar coisas digitalmente, elas já tinham interesse, o mercado era muito menos populado, então você podia jogar no básico bem feito. Eu falo que você podia servir um cafezinho e um pão com manteiga. Todo mundo gosta de um cafezinho e um pão com manteiga. Cara, 2025, se você entra num site, ele demora mais do que 2 segundos para carregar, esquece, tu perdeu o cliente, tu perdeu o dinheiro do clique. Entrou no teu site, o banner tá feio, não tô nem falando de... Não se comunica, né, ali dentro o banner tá feio, a pessoa vai olhar e falar, ih, site fake. Pulou fora. Desceu no produto, não tem review? Essa loja aqui não é de verdade. Pulou fora. Não ofereceu desconto. E óbvio, parece um absurdo, mas... Tu acabou de captar o cliente. Não apareceu um pop-up, não apareceu um banner, nada pra ele. Falando, deixa aqui teu e-mail pra ganhar um desconto. O cara vai falar, mas a loja do fulano de tal me dá desconto. Pronto. Então, hoje em dia, eu acho que o público ele está muito mais seletivo. Ele entende muito mais o que ele busca e o que ele não busca. E aí, agora, devolvo a pergunta pra você. E como que lida com isso diariamente? Porque... ok, a loja tem 4 anos de operação. Vai completar 4 anos. 4 anos de operação. Em 4 anos de operação, quantas pequenas mudanças vocês fizeram para irem se adaptando a esses movimentos de compra? Quais foram as sacadas? As pequenas mudanças, elas acontecem todos os dias até hoje, né? Então, a gente tem que continuar se adaptando a absolutamente todo momento. O meu mercado, eu sempre cito isso. Quando a gente começou em 2021, eu tinha mapeado numa planilha de Excel todos os grandes do mercado de infantil, porque justamente todo mês eu ia lá, abria, dava uma olhada no site da pessoa, dava uma olhada na questão de qual promoção que ela está trabalhando, se está trabalhando alguma sazonalidade específica, o preço que ela está trabalhando na coleção. Então, realmente num sentido de inspiração, porque a gente estava começando sem conhecimento nenhum quanto a isso, então nada melhor do que eu me inspirar em quem efetivamente já chegou aonde eu queria chegar. E essa planilha, ela tinha 73 players. 73 grandes e-commerce ali. Hoje tem 24. Todo esse restante quebrou. Por quê? Porque existe o e-commerce antes da pandemia, existe o e-commerce na pandemia e existe o e-commerce no pós-pandemia. Sim. O e-commerce na pandemia é muito normal tu conversar com um cara que tinha um ticket médio de 140, onde é extremamente difícil, a não ser realmente que a tua recompra seja muito grande, é extremamente difícil tu conseguir ter um ROAS 10, um custo de mídia de 10%, um custo de mídia de 6%, é muito difícil. Só que na época de pandemia não era bem assim. Na época de pandemia isso era um normal. Só que o custo de mídia ele vai subindo cada vez mais, porque o Facebook Ads, o Google Ads é um leilão. Então, quanto mais gente investindo, mais caro vai ficando exatamente isso. E todos esses que simplesmente... são do time que acreditam que a agência de tráfego faz milagre, que desses todos que quebraram, a diferença entre esses 70 e os 20 é principalmente isso, é que todos esses que quebraram colocavam o e-commerce na mão de uma agência de tráfego, se vira para vender, eu vou cuidar aqui para despachar. Só. Mas, cara, tu como dono do negócio, o papel de vender não é só teu. O papel de vender não é só da agência, o papel de vender é teu também. E tráfego pago já não é mágico. O custo de mídia está muito caro, tu não vai conseguir colocar isso. Na verdade, nunca foi mágico. As pessoas eram mais... eu acho que um exemplo legal que dá pra se dizer é... Pô, lá em 1500, quando as pessoas faziam fogo, achavam que eram bruxos. Hoje em dia, se uma pessoa não consegue fazer fogo, ela é considerada meio tonta. Cara, dentro do mercado do digital é a mesma coisa. Sim. Lá no passado, tu fazia milagre com R$1.000 de tráfego pago, porque ninguém nem entendia o que estava acontecendo. Na visão do marqueteiro, né? Pô, tu ia lá, abria um painel e basicamente escrevia para quem que você queria vender. As pessoas que não entendem, que estão lá na ponta da lança recebendo um anúncio, elas, nossa, eu não acredito, eu falei perto do meu celular e apareceu aqui a blusinha que eu queria comprar. Pô, não é só isso, né? Tem todo um estudo por trás. Hoje em dia, tem tanta gente fazendo e é tudo tão powered by IA, né? Tipo, você nem escolhe mais tão bem quem que é o teu público, ele vai te dizer quem que é.
que ficou meio fácil demais. E é o famoso, ficou tão fácil que já que todo mundo faz, eles podem cobrar mais caro, porque volta para Mas o leilão. agora, pensa vocês no dia a dia. Navegando no Instagram, por exemplo, tá ali passando os stories. Quando chega um anúncio extremamente institucional, uma peça de roupa com preço, tu tá ali, tu tá olhando, chegou, pum, passou, na hora. Tu passa na hora. Porque o consumidor como um todo, e principalmente o usuário de Instagram, ele tá ali para ver a vida das pessoas, para ver a vida dos amigos, das pessoas do ciclo social, para ver a vida dos influenciadores, não para acompanhar a marca. Pessoal, essa cara de marca que todo mundo tinha até um tempo atrás, que tu abria o feed da marca e era foto do produto que parecia um catálogo. Acabou já, faz Não existe mais isso. Já, né? Não existe mais isso. Aquela velha história que já era muito antes de rede social, de que pessoas compram de pessoas, ela está cada vez mais atual agora com o advento da rede social e com o ser humano passando tanto tempo na rede social. Eu vi um dado semana passada que eu fiquei doido. Vocês sabiam que quase a metade dos brasileiros, 100 milhões de brasileiros, acessam o TikTok pelo menos 2 horas por dia? Nossa. Eu sou uma pessoa que eu não abro 5 minutos por semana. Então, para mim, isso foi... Um absurdo. Meu Deus, Absurdo. que loucura. Cara, eu infelizmente, eu queria poder dizer que eu não faço parte dessa estatística, mas de janeiro pra cá eu tenho me tornado esse cara. Mas eu sempre me dou a desculpa de, não, mas eu uso pra trabalho, eu uso pra pesquisar. Agora a Drone tá no TikTok agora também, a Drone tá no então- TikTok, então a gente tem que fazer consultas e pesquisas, mas, cara, e aí eu acho um movimento muito interessante que a hipersegmentação chegou num lugar que antes não existia. Antes, e aí fazendo um contraponto porque você estava dizendo, vamos falar até 2018, era capaz de você abrir um Instagram de uma marca e ser uma parada mais catálogo, assim. Você ia ver uma nova coleção, ia ter um ensaio, tá bem produzido, bacana, mas sobre aquela nova coleção. Cara, eu não quero mais ver isso. E assim, hoje eu tenho uma ferramenta, como o TikTok, que só vai me mostrar o que eu de fato quero ver. Então, ele vai mostrar o influenciador que eu gosto, falando... O influenciador pode falar sobre 10 assuntos diferentes. Só vai aparecer pra mim o que eu realmente quero ouvir daquele cara, a notícia importante. E aí, eu imagino que dentro da estrutura de tráfego pago, você tem que saber quem que é o influenciador que influencia seu comprador. Né? Porque hoje em dia não adianta. Você vai botar dinheiro numa peça publicitária e jogar no Stories, vai acontecer igual você falou, a pessoa vai olhar próximo. Agora, se aparece uma mãe com um bebê no colo, contando uma história, e no meio disso ela cita a tua marca... E eu vi que vocês usam isso muito ao favor de vocês com a opção do próprio cliente virar um influenciador, né? Da marca. Total. Quando que vocês começaram isso? Qual foi o resultado pós essa... Show, eu acho que essa foi de todas as viradas de chaves que a gente teve, de todo o boom de crescimento que a gente teve em todos os momentos, que tu vai literalmente seguindo essa escada, eu acho que esse foi o maior degrau, mas também foi aquilo que realmente nos colocou em um cenário completamente diferente. Então, até saiu esse mês um relatório referente aos setores do e-commerce que vem pela Conversion, com os dados referentes à Similarweb, que nos colocou como o 6º maior e-commerce infantil do Brasil hoje. E por que a gente teve um crescimento e um salto tão grande? Justamente por causa desse trabalho. De a situação... entender quem era a pessoa com a qual você tinha que conversar. Exato. É que hoje tu pensar, poxa, meu Deus, a pessoa cresceu com base em micro-influenciadores. Parece algo tão complexo, parece algo tão distante. Meu Deus, que estratégia gigantesca, que difícil de pensar isso, mas é a coisa mais lógica do mundo. É simplesmente tu parar... tu entender como que as pessoas navegam dentro do Instagram, dentro do TikTok, e aí tu começa a entender por que um vídeo no TikTok viraliza, por que as pessoas acompanham um vídeo de 1 minuto e meio ali dentro do TikTok, e tu simplesmente pensa e para, como é que eu posso converter isso para dentro da minha marca? E a gente trabalha com várias influenciadoras, principalmente... 99% de todas elas micro-influenciadoras, então influenciadoras assim com no máximo 30, 50 mil seguidores.
A gente teve muitas influenciadoras que começaram com a gente, elas não tinham nem 5 mil seguidores. E hoje tem 15, 20. E a gente foi a primeira marca que elas fizeram parceria. E aí, com isso, elas foram tendo esse impulsionamento também. E a gente investe muito nelas também. Então, a gente tem todo um trabalho por trás muito forte com todas essas influenciadoras. A gente, literalmente, criou e transformou essas influenciadoras em uma comunidade de influenciadoras. E essa comunidade de influenciadoras vai formando cada vez mais uma comunidade de clientes fãs da marca. E de clientes fiéis da marca também. Então, é mais uma coisa que ajuda no LTV. Porque tu transformar uma pessoa que comprou uma vez, ela ainda não é um cliente teu. Ela comprou, ela está em período de teste. Quando ela compra a segunda vez, é porque ela gostou do teu produto, é porque ela efetivamente virou cliente. Só que ainda existe uma barreira e uma distância muito grande de quem é um cliente da marca e quem é uma fã da marca. E a partir do momento que a gente consegue começar a transformar as nossas clientes em fãs da nossa marca, cara, elas vão até onde for pela gente. Sim. Elas só querem investir a nossa marca no filho delas. E as influenciadoras, elas são o meio para conseguir fazer com que as clientes, no geral, virem fãs da marca. Sim, eu acho que as micro-influenciadoras, elas conseguem muito mais fidelizar ali o cliente, né? Porque às vezes você tá vendo lá, passando no Instagram, uma influenciadora grande. Você sabe quando ela vai começar com a publicidade. Então, você vai passar, porque você não quer ver aquele textinho pronto e tudo mais. Eu acho que essas micro não, né? Elas realmente falam ali, passam o dia a dia e fidelizam aquele pequeno público delas que é fiel. Não, total. Eu fiz um orçamento recentemente com uma influenciadora dessas gigantescas atuais, que acabou de ter filho. E a gente fez um orçamento com ela para a gente poder ter 3 painéis de story com ela, divulgando a nossa marca, ia custar R$75 mil. A gente fez uma conta rápida e básica. Com as micro-influenciadoras, quase todas, a gente consegue trabalhar na base de permuta, porque elas são mães, elas precisam dar roupa para o filho. Então, o custo para mim... Exato. E o custo para mim, ele se torna muito mais barato do que se eu trabalhar com valor fixo também. E uma conta que ninguém faz é, poxa, mas eu vou pegar uma influenciadora de 3 milhões de seguidoras, que está muito bombada agora. Mas, cara, imagina o resultado que isso vai dar. Agora, pega esses 75 mil, divide pelo quanto tu vai mandar em permuta para essas micro-influenciadoras e vê quantas influenciadoras tu vai conseguir. Se tu mandar ali na faixa de 250 a 300 reais em produto para essas micro-influenciadoras, esses 75 mil que tu gastaria com uma grande vira mais de 300 micro-influenciadoras. É muita gente. O que tu não faz com 300 micro-influenciadoras? Cara, imagina o impacto disso, o resultado. Vamos pensar lá. Quando a gente trabalha com números grandes, a gente tem que olhar para os números pequenos. Se a gente vai trazer um influenciador de 3 milhões, beleza, 3 milhões é o número do painel. Quanto que é o entregue? A gente já tem que pensar para um outro lado. É sempre menor do que a pequena. Muito menor. Então, a média que a gente trabalha hoje no Brasil para influenciadores, não sei como que tá dentro do teu segmento, mas a média de impacto é de 2 a 7%. Então, vamos ser conservador aqui e vamos colocar 5%. Então, de 3 milhões, quem está acompanhando mesmo é 5% desse número. Desse 5% desse número. A média de conversão do mercado brasileiro é de, uma média de conversão top, alta. Quando o influenciador é aquele que, cara, empurra a venda. 10%. 10%, e eu estou sendo generoso. Então, dentro dessa escala... 3 milhões de pessoas acompanhando, 5% assistindo, 150 mil, 10% de comissão, a gente teve de 150 mil, 10%, 15 mil vendas. 15 mil vendas, legal. 15 mil vendas com um ticket de 300 pila? 300 pila, levantou um bom dinheiro. Agora vamos fazer essa mesma conta para uma influenciadora pequena. Tu pega 300 influenciador pequeno, vamos colocar numa média de 10 mil seguidores cada um. Pronto, só aí a gente já tem um número muito maior. Vamos de novo, dentro da estruturinha de cada um deles. Pega lá os 5% dos 10 mil. 5% de 10 mil é pouca gente. Mas quanto menor, mais filtrado. Quanto mais filtrado, melhor. Você vai gastar muito menos, você vai ter um impacto muito maior. E o que eu particularmente gosto, e eu acho que é a função da rede social no quesito influenciador, pulverização. Porque quando você tem um influenciador de 3 milhões, vai ter eu que gosto muito dela, vai ter você que não gosta nem um pouco dela, e vai ter a pessoa do meio do caminho. É mais ou menos isso quando a gente tá falando de influenciador. Eu faço a comparação com tiro ao alvo.
Se tu tem um único tiro pra acertar, tu tem uma única chance de acertar o alvo. Se tu tem 300 tiros pra acertar, Bicho, tu metralha. pode ser, cara, o pior atirador do mundo. Pode ser o Tu vai atirador do acertar Star Wars. Algum que fica tu lá tem que atirando, acertar, pô. algum acerta. Então, eu acho que essa conta, ela é muito importante, principalmente quando a gente para pra pensar, Léo, e aí vamos voltar um pouco e olhar pra dentro de uma estrutura de comunicação. Tudo isso a gente está falando de um funil, de uma ferramenta externa, né? A gente está falando de uma rede social, para trazer o cara para dentro da tua loja. E aí, e o milagre que você tem que fazer dentro da tua loja ainda, para de fato converter esse cara. Então, pô, 75 mil. Pô, 75 mil para pegar um influenciador grande não é muito. Aonde que esse número fecha? Sabe? Acho que essa é a pergunta mais importante. Esse número vai fechar? Essa conta vai bater? E mais do que bater, a partir do momento que... E aí é para ser provocativo até. Quando você faz uma campanha dessa, que tipo de campanha interna você ativa? Você vai dar um desconto dentro da tua loja ou você vai torcer para que só o influenciador venda? Ou ele faz parte de uma estratégia maior? Como que está sendo a sua comunicação? E mais do que isso, porque a gente está falando muito sobre trazer cliente novo, trazer cliente novo, trazer cliente novo. Mas e aí, você está olhando para dentro de casa? Vão ficar, Você está olhando para dentro de casa? Não, eu gosto muito da ideia, e eu sempre trago isso, que assim, pô, virou mercadológico. Você entra num e-commerce, primeira compra, 10% de desconto, pagou no Pix, tem mais 5. E o cupom é sempre igual, né? E o Primeira cupom- 10. E aí, quando a loja tem... Pô, a loja pensou no futuro, hein? Pra região dela, ela dá frete grátis. Putz, essa loja tá no futuro. Pra primeira compra. E depois? Sim. Você fez todo... Depois que é o mais importante, Depois que é o importante, justamente, porque né? assim, esse mesmo processo que eu falei, que se tornou um processo mercadológico, todo mundo faz. Ela comprou comigo hoje, da próxima vez, ela vai comprar com o Léo. Por quê? Porque na loja do Léo vai ter um desconto que ela não vai ter mais comigo. Como que você olha para esse movimento? A gente falou bastante sobre adquirir esse cliente e tal, mas e quem já tá dentro de casa? Como que vocês pegam esse cara no colo? Literalmente, já que a gente tá falando de uma marca de bebês, né? Você tem que abraçar esse cara. E aí, como que tu pensa nesse projeto? Show, perfeito. Cara, primeiro que a gente tem que entender que é muito mais barato a gente vender para o cliente na segunda vez que ele está chegando do que a gente vender para um cliente que está chegando a primeira vez. Então, a gente justamente consegue trazer alguns benefícios muito maiores para a pessoa que já está comprando com a gente há um tempo. Então, a gente ali dentro, por exemplo, tem um aplicativo. Quando a gente vai trazer alguma oferta, algum cupom especial, de alguma data especial, enfim, a gente tem 2 cupons. A gente tem um cupom para o site normal e um cupom para o aplicativo. Por quê? Porque eu sei que boa parte das pessoas que compram comigo no aplicativo já compraram comigo em algum momento. Então, é uma pessoa que eu já gastei para conseguir adquirir ela. Sim. Então, se eu tenho 20% de custo de mídia, Eu já posso calcular eu sei que que 10 eu já posso gastei jogar para aquele cara. e que eu ainda vou estar justamente positivo. Então, o exemplo é muito simples. Voltando na conta de CAC LTV. Porque eu sempre gosto de bater muito nessa conta, porque ninguém olha para ela e é a conta mais importante. Vamos olhar para a câmera rapidinho, nós dois juntos, Léo, vamos falar assim. Por favor, pessoal, façam essa conta. Prestem atenção nos dados que o Léo tá trazendo, porque se vocês querem ter um e-commerce saudável, não é sobre quanto entra, mas é sobre quanto fica. Sim. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Não, Fazer perfeito. e ficar. Perfeito. E uma comparação que muita gente faz é, poxa, eu prefiro vender no site do que no marketplace, porque no site eu não pago a comissão que eu pago pro marketplace. Então, só que a conta é um pouco mais profunda do que isso, porque se tu não trabalha a fidelização do cliente, É mais fácil você vender pelo marketplace tu que ele tá vender no vendendo pra marketplace você. ou tu vender no site, não vai mudar nada, porque se a comissão da Shopee é 20% e tu tá gastando 20% em mídia, E dá não tá exatamente garantindo que na esse cara mesma. vai voltar. Só que qual que é a diferença? É que se um cliente retornar a comprar comigo dentro da Shopee, se ele chegou, comprou R$100 comigo na Shopee, paguei R$20 para Shopee. Voltou e comprou de novo comigo, recompra. Paguei R$20. pro Shopee. Mais uma vez, R$20. Mas agora no site. Se o cliente ele chega e ele compra comigo na primeira vez, gastei R$20 e ele chegou e ele comprou R$100 comigo, gastei R$20 para adquirir esse cliente. Mas e se durante os próximos 2 anos ele voltar e comprar mais 3 vezes comigo? Tá pago. O meu custo de mídia inicial era 20%.
meu custo de mídia final ficou em 5%. Então, é 15% a mais de lucro que eu coloquei para dentro da minha operação com o mesmo cliente. Sem contar todas as possibilidades que você ganha a partir do momento que você tem um cara in-house, né? Porque aí você faz um upsell, você faz um cross-sell, você trabalha ele como um divulgador da sua marca, como você já faz. E aí você tem um mundo a explorar, que aí eu também não sou nenhum inimigo do marketplace, pelo contrário, tem que ter como estratégia, não tem que ter como solidificado. Eu acho que, pelo menos eu vejo muito assim. Não, e um exemplo muito claro. Porque aí o empreendedor mais conservador, ele vai pensar, poxa, mas tu tá doido, vou gastar tudo isso para realmente conseguir trazer um cliente e tal. Não, beleza, tu que é o espertão. O pessoal do Uber é burro. Porque o Uber até hoje não dá lucro. Por quê? Porque absolutamente toda a receita que entra e que seria colocada como lucro é reinvestida em publicidade para captação de novos clientes. Então, absolutamente todo o dinheiro que sobraria é revertido justamente em mídia para aquisição de novos clientes. Os caras estão tendo prejuízo até hoje. Quantos Mas anos? o João da padaria acha que realmente é o gestor que entende de absolutamente tudo. Cara... E agora eu vou fazer um complemento que você trouxe da Uber, cara. Porque eu tenho um amigo que trabalha na prefeitura aqui de São Paulo, ele trabalha na área de estrutura de dados. E ele tava me explicando aonde que a Uber... Porque, pô, de fato a conta não fecha, né? Como que eles estão operando sem lucro? Como que a Uber paga as contas de verdade? Com algo que poucas pessoas prestam atenção. E que todo mundo disponibiliza sem prestar essa atenção. Com dados. Sim. Porque a Uber tem carro rodando, por exemplo, em São Paulo, o tempo todo, e ela tá ligada no celular, tanto do usuário quanto no celular do motorista. Ela faz leitura de sinal de dados e vende para operadoras de telefonia, por exemplo. Você quer saber se na região do Capão Redondo a Vivo tá funcionando bem? Compra a base de dados da Uber, que eles vão te falar. Sim. Se lá funciona ou não funciona. E aí isso é muito importante e fecha muito esse raciocínio, porque não é que eles reinvestem só em publicidade. É que eles estão captando algo que as outras empresas não estão, que é dados. Em dado momento, Que é o mais importante em hoje. dado momento, eles vão ter tantas informações que eles vão saber que em tal hora o trânsito vai fechar e ele já vai te mandar uma mensagem antes. Normalmente, nesse período, você encontra viagens mais baratas. Aparece lá na Uber para você. Preços mais baixos do que a média. Por quê? Porque ele já sabe como que funciona a rotina de uma cidade megalópole como São Paulo. Imagina o resto. Entendeu? Então, até quando a gente pensa na venda do digital, e é por isso que, pô, a gente bate tanto na tecla sobre fazer o cálculo certo, trazer o cliente para próximo, fazer com que ele se sinta fidelizado, use automações para continuar fazendo a coisa crescer e andar para você, é porque você tem que usar os dados que o cliente cede para você. Sim. Entendeu? Quem está trabalhando no marketplace somente até hoje, o que ele tem de dado? Ele tem um endereço que ele vai botar na etiqueta. Reze e boa sorte. Mas pro Uber, o principal também é a mesma conta que a gente estava fazendo antes de CAC LTV. Que pode gastar R$500 para um cliente entrar e fazer a primeira corrida de 15. Mas, putz, quantas corridas de 15 esse cara não vai fazer durante a vida? Então, ele pode gastar 500 e o cliente chegar e fazer uma compra de 15. Ele tem aporte financeiro por trás, porque tem gente que justamente acredita e sabe que em algum momento essa operação vai ser lucrativa. E se hoje eles quisessem parar de adquirir cliente, amanhã a operação já começava a dar lucro. Amanhã ela ficava no... Só que, por quê? Se eles têm justamente a oportunidade de crescer e se eles têm caixa para poder justamente reinvestir nesse crescimento e tem investimento por trás para poder fazer isso, ele pode gastar R$500 para adquirir um cliente que vai fazer a primeira viagem de 15 porque ele conhece o LTV dele. E geralmente o dono de e-commerce, o dono de negócio no geral, ele não conhece o LTV dele e é a métrica mais importante. Atenção, Vamos lá, Amanda, para nós que falamos disso diariamente. E não é uma crítica, mas é um ponto de aprendizado. Quantos clientes a gente pega lá na Edrone e quando a gente faz algumas perguntas iniciais, como, pô, qual que é o seu CAC? E o cara fica assim, ó. Não sei. Não sabe, ainda mais Não. eu em onboarding, o que eu faço, a gente sempre, quando o cliente entra, né, a gente faz tem essa conversa pra gente entender. Eles não sabem, eles não sabem mesmo, assim, então... E é muito doido, porque, igual a gente tava te explicando um pouco antes do começo do episódio, uma das coisas que a Edrone entendeu dentro do movimento de mercado brasileiro era essa necessidade de educar.
Não educar porque a gente sabe muito, mas educar porque torna o jogo justo. Você não concorda, Léo? Tipo, 100%. A nossa função como Edrone, dentro da proposta que é feita como empresa, é transformar a tecnologia que é usada pelos gigantes em algo palpável para pequeno e médio dono de e-commerce, até ele poder jogar igual os grandes. Pô, a gente chega com uma ferramenta que faz, hoje dá para considerar 40 automações prontas para uso a partir do momento que você contrata. Tem segmentação, RFM, você consegue fazer comunicação por WhatsApp, por SMS. Faz tudo isso, coloca a mão na mão de uma pessoa e fala, agora o teu ROAS vai bater. Ele, o que você está falando? Agora teu CAC vai melhorar. Ele, não, e daí aí entra o porquê que eles também não sabem e eles não aproveitam. Tem muito cliente que vem falando toda hora, eu preciso higienizar minha base porque minha base cresceu e a precificação da Edrone, a principal, é por tamanho de base. Porque eu tenho que pagar menos. Não, é como a gente sempre dá esse exemplo. Se você tiver numa loja física, você tá tirando o cliente de dentro da loja. Fala, não vai olhar meu produto, agora não. Então, é muito importante, voltando no assunto de fidelização. Por isso, o cliente já escolheu entrar ali, trabalha ele. Né? Então... eu acho que, até para complemento, e a gente pega um pouco da tua visão, Léo, existem muitos cálculos que são feitos para trazer o cliente para dentro da loja. Sim. Beleza, você trouxe o cara para dentro da loja. E o pós? Não. Eu gosto de fazer um cálculo que é mais legal do que esse. Que é, e quanto que você gastou para ele assinar? Porque é isso. O cara pode chegar na loja. Ele chegou, ele foi impactado, e aí tu vai ter mais uns 3, 4 custos com ele de remarketing para trazer ele de volta de algum lugar que ele veio. Mas quanto custa na ponta do lápis o cara deixar o e-mail? Pô, às vezes é um movimento pequeno. Às vezes você colocar uma newsletter. É a hora que o cara tá saindo, você colocar um pop-up e falar, pô, você não quer garantir... Quer colocar o teu e-mail aqui e garantir que na próxima... Quando você comprar, tu vai ter 20% de desconto? Pô... O cara já, de novo, ele deu-se ao trabalho de descer pelo tobogã da venda ali. A hora que ele chega lá, tu deixa o cara embora? Eu acho que isso é um dos pontos que me dói muito quando... óbvio, ninguém gosta de abrir um site e o site parecer que você tá de volta nos anos 90, né? Que pop-up, é GIF, é brilho. Pô, parece que você tá na internet do passado. Mas quando você entra numa loja aí, nada te chama uma atenção, né? Você vai lá, olha o produto, tá. Fecha e sai? Pô, a Amazon não faz isso. A própria Shopee não faz isso. Né? Os big players não fazem isso. Por que que os pequenos do mercado... Não coloca pop-up no meu site não, que ninguém gosta. Putz, então, cara, tu tá pagando muito caro pra trazer o cara até aqui e botando ele pra fora logo em seguida. Então... Qual que é a tua visão nisso? Principalmente levando em consideração o seu público, o pessoal que conversa com a sua marca. Você sente que é um momento de pressão a hora de coletar esse dado? Você acha que é difícil ou que faz parte do game, que o cliente ele já está tão envolvido com o teu processo que faz parte ele se cadastrar ali e vir para dentro da tua comunidade? Cara, isso pode, com toda certeza, baratear muito o teu CAC, porque às vezes ele não tomou a decisão de compra e aí daqui a pouco, ele vai esquecendo da tua marca e, poxa, mas eu engravidei agora, eu quero comprar só daqui a 9 meses, eu não quero comprar agora. E aí, daqui a pouco, no tráfego, tu tem campanha só para remarketing de 90 dias, e aí passou os 90 dias, a pessoa já esquece da tua marca, porque tu não vai mais aparecer para ela. Mas, tu já tinha gastado R$25 para ela chegar até ali. Até a vírgula, né? E ela não converteu. Mas e se tu tivesse gastado R$27 a mais e tivesse coletado esse dado de e-mail e tu continuasse durante esses 9 meses se comunicando com ela continuaria lembrando de quem que tu é, tu teria convertido a venda com apenas R$2 a mais e não teria jogado R$25 fora. Então, não significa que tu teve que gastar R$27. Não, tu gastou 2, porque os 25 tu já tinha gastado. Já fazia parte. Mas uma coisa que é extremamente importante falar. O e-commerce é literalmente um arroz com feijão. Quem faz o arroz com feijão bem feito já se destaca, porque a boa parte dos donos de e-commerce, eles não fazem o feijão com arroz bem feito. Você quer elaborar tanto. Você concordaria que, assim, existe uma
uma dinâmica entre o dono do e-commerce, principalmente nesse momento pós-pandemia, que ele acha que ele tem uma mina de ouro na mão, só que ele não tem ferramenta para explorar? Porque eu acho que é isso. Na minha visão todo mundo que decide abrir um e-commerce, raras ocasiões não, mas o cara olha para aquele produto e fala, cara, eu acho que eu vou vender esse produto aqui e eu vou ganhar muito dinheiro. Porque senão ele tava no dropshipping, por exemplo. Né? O cara que vai abrir um e-commerce, ele já tem que ter uma noção. Falar, ó, esse produto tem um bom produto, é um bom valor de venda, eu consigo comprar ele ou produzir ele a um bom custo, tal. E aí o cara vai lá, e aí eu compreendo também que é um processo, porque tem muita gente que quer abrir um e-commerce e não sabe nem por onde começar. O cara, vou ter que contratar uma plataforma, ou eu vou ter que contratar uma agência. E aí, no meio dessa agência, ele pesquisa a agência de marketing, já começa a aparecer guru do tráfego para ele. Então, é um caminho tão difícil que eu entendo o cara não conseguir fazer o arroz com feijão. Mas... E aí eu acho muito engraçado que, olha a conversa, deu, volta. E voltou na primeira pergunta que eu te fiz. Qual que é o maior desafio para uma loja do setor infantil se destacar no e-commerce hoje? Além de fazer o arroz com feijão. Show. Voltando então nessa resposta, eu acho que o principal desafio para tu poder se destacar é tu não se perder. Porque tu sabe o que fazer. Todo mundo sabe exatamente o que fazer. Mas começa a inventar a roda ali no meio. Sim. Tu não precisa inventar a roda, cara. A roda ela só vai rodar se ela for redonda. Tu não precisa tentar deixar ela quadrada, que não vai funcionar. Tu só vai se perder no meio do caminho. Então, pra que reinventar a roda? Faz aquilo que tu sabe que funciona. Trabalha muito bem em cima do site. Trabalha muito bem e busca ter um preço competitivo na hora da compra do teu produto, na hora da compra da tua matéria-prima. Traz a variação ali dentro do teu site. Cara, busca as melhores transportadoras existentes na tua região. Tenta trazer o melhor prazo, o melhor preço. A gente está vendo na era do Mercado Livre, o consumidor está acostumado a comprar de manhã para receber à tarde, com frete grátis. Então, se tu tiver um frete de Santa Catarina, por exemplo, lá da nossa região, para São Paulo, capital, de R$20, esquece, eu já não vou vender. A pessoa de São Paulo já não vai mais comprar. Ela não está acostumada a pagar R$20 em frete. Eu acho, até para ponto de comparação, principalmente quando a gente fala sobre o transporte, cara, dá para dizer que o transporte no e-commerce hoje é uma das maiores barreiras, né? Uma das maiores barreiras, mas também um dos teus maiores aliados. Quando você faz bem trabalhar ele positivamente. Eu vejo assim, as pessoas hoje, e é um ponto de comparação que eu acho muito engraçado, elas fazem comparativos de preço. Vou pagar R$20 para esse produto, ou eu vou pagar 10 para ir no centro de Uber, uma conta. Vou no centro de Uber, eu vou comprar algo muito próximo. Pelo preço, pela conta, vou sair com o produto na mão hoje, vou lá no centro comprar. Então, por isso que eu olho muito pro custo de transporte como algo que as pessoas blocam mentalmente, né? Vai me custar 30. 30 é metade do preço do produto. Não, metade do preço do produto eu não vou pagar no frete. Aí, ou você consegue... E aí, uma estratégia marqueteira, né? Ou tu faz esse cara comprar mais... Pro frete chegar grátis e ele não sentir esse peso, e aí você absorva, sabe Deus como, esse custo, ou você tem que ter uma estratégia muito boa para fazer com que esse transporte não onere a visão que o cliente tem da tua loja. E assim, óbvio, para a área de vestuário é algo mais tranquilo, tu consegue colocar numa caixa pequena, a não ser quando, não sei, você deve ter o caso ali de mães que fazem enxoval. Aí deve sair uns caixotão gigante e tudo mais. Mas, eu fico imaginando muito a galera que trabalha com móveis. Cara, o maior inimigo da loja de móveis é a logística. Tanto que a gente tem players gigantes, como a Magazine Luiza e a Casas Bahia, que se destacam muito no setor de venda digital, porque eles já têm anos e anos de desenvolvimento de malha ferroviária pelo Brasil inteiro. Eles têm ponto de distribuição para tudo que é lado, eles conseguem. Como que vocês hoje vendem a nível... E aí eu brinco muito porque, assim, tu foi para e-commerce, você não tem mais que falar vendo pro Brasil inteiro. Tu vende pro mundo. Vai depender de quanto que a pessoa tá disposta a pagar. Mas tu vende pro mundo inteiro. Como que tem essa visão de, cara, eu preciso fazer um 360 aqui, eu preciso conseguir cobrir todo mundo e eu preciso brigar preço com todo mundo. Como que tu olha para isso? Show. Cara, eu gosto muito de uma coisa que o Alfredo Soares fala, que ele diz que
todo dono de negócio, ele geralmente fica com o pensamento... E tu fica escutando essa frase bonitinha em todo canto, que eu tenho que ter foco no cliente, eu tenho que ter foco no cliente. Mas ele faz um paralelo que eu gosto muito, que não é o foco no cliente. O principal é o foco do cliente. O que significa isso? Tu olhar pela ótica do cliente, é tu entender e tu se colocar como um cliente. E quando eu, Leonardo, me coloco na posição de um cliente, eu sou o cara que, mesmo tendo um e-commerce, eu só compro no Mercado Livre e só compro no Full. Se tem um produto, se tem esse copo a R$10 e tem esse mesmo copo a R$20, só que no Full, eu sou o cara que paga mais, mas eu vou comprar no Full porque eu quero receber hoje ou no máximo amanhã. Tipo, se demorar 2 dias, cara, eu já não sei se eu vou comprar. Não, se demorar 2 dias, eu vou no shopping e compro. No shopping, eu pago... Cara... Porque o ser humano, ele é imediatista. Sim. Então, e cada dia mais, né? Todo momento mais, porque quanto mais, justamente, o Mercado Livre da vida vai encurtando o seu prazo de entrega, mais ele vai subindo a régua do mercado e menos as pessoas vão esperar justamente para receber esse produto. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito, mais uma vez, de procurar uma transportadora que consiga chegar próximo a isso, com um bom preço. Tu comentou, poxa... Não dá para vender um produto de 30 e o frete ser 15. Tu tem que fazer o teu cliente comprar mais e sabe-se Deus como tu vai conseguir colocar isso, como tu vai conseguir absorver isso. Não é sabe-se Deus. Porque, mais uma vez, a gente para matemática, a gente para fazer o básico bem feito. Uma coisa que pouca gente olha e para calcular. O e-commerce é matemático, é 100% matemático. Ele é uma multiplicação entre 3 fatores. O teu resultado, teu faturamento, teu ROAS, custo de mídia, ele sempre vai ser uma multiplicação entre o número de visitas que tu tem no teu site, vezes a tua taxa de conversão, vezes o teu ticket médio. Ou seja, quanto maior for o teu ticket médio, menor vai ser o teu custo de mídia. Isso abre espaço dentro da tua precificação para que tu justamente coloque um frete grátis acima de 199 e às vezes o teu ticket médio é 140 e aí tu sobe o teu ticket médio para a pessoa que está comprando 199, às vezes tu não vai perder um único centavo dando frete grátis para ela, porque tu ganhou na redução de custo de mídia justamente porque o e-commerce é matemático. Mais uma vez, e eu acho que essa é a coisa mais que a gente mais precisa bater sempre na educação do lojista. É o feijão com arroz. É o bom site, é a boa logística, é um bom meio de pagamento, é tu ter uma boa oferta e uma oferta clara, realmente mostrando por ali. É tu ter boas imagens do teu produto. A gente está fazendo uma mudança muito grande lá dentro da empresa. Eu nunca investia em fotos de bebês utilizando a nossa roupa, porque o custo era muito alto. Para mim poder fazer um ensaio para uma coleção, eu ia gastar uns R$20 mil. Eu colocava na ponta do lápis e pensava, poxa, mas não vai fazer sentido. A conversão aumenta, beleza, mas não tão significativamente ao ponto de valer apenas R$20 mil aqui. Beleza. Mas agora... eu preciso de R$100, só da assinatura do ChatGPT. Então, a gente começou a utilizar as fotos de bebês utilizando inteligência artificial e a conversão aumentou, como eu já sabia que iria aumentar, mas não valia os R$20 mil. Mas vale muito R$100. E a conversão, ela sobe muito. Então, a imagem já conta muito. Tem gente que vende roupa que não tem a tabela de medidas no site. Vídeo, a gente tá na época de vídeo. Tem gente que não consegue e não começou ainda a trabalhar com vídeo curto, sequer no Instagram, sequer no anúncio. Não tem um Instagram com constância. Então, o cliente, ele chega... A gente tem esse dado, mais da metade dos clientes que acessam o nosso anúncio, antes de eles caírem dentro do site, eles entram no Instagram. E aí, se ele encontra um Instagram em que a gente tá em maio e a última publicação foi uma publicação de Feliz Ano Novo... esquece. Ele vai achar que a marca que a marca morreu, pô. Que ele vai cair num golpe. Se não tem um stories ativo no dia, por mais que teve post ontem, se não tem um stories ativo hoje, vai pensar que, meu Deus, que marca é essa? O que é isso? E querendo ou não, estamos na era da comparação, né? E eu infelizmente, ouço isso muito do meu terapeuta, mas a comparação é o ladrão da felicidade. E assim, é uma verdade, mas dentro do digital, a comparação... ela tem que ser a tua força motriz. Tu tem que olhar pro teu concorrente e falar assim, o que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo isso. Putz, por que eu não estou fazendo? E eu acho que essa é a minha maior dúvida quando a gente fala sobre e-commerce com muitos usuários, que é a falta dessa visão analítica, sabe? Eu acho que a gente tem...
A gente está num momento de muitos gerentes de e-commerce que estão acima de grandes empresas, que infelizmente nem todos eles são bons analistas de e-commerce. Né? Porque é diferente. Gerenciar é igual tu falou. Gerenciar é o cara que vai ter uma operação debaixo do braço ali, ele vai estar perguntando pro designer se o logo novo tá pronto, ele vai perguntar pra menina do financeiro se as notas já estão prontas para ir pro estoque, e vai perguntar pro estoquista se as caixas estão todas prontas para despachar. E o que esse cara sabe sobre e-commerce? E sabe sobre o que é vender isso? online. Isso é simplesmente a visão de todo mundo achar que marketing é videozinho do Instagram, é fazer stories. Uhum. Cara, se marketing fosse fazer stories, então o resultado ia ser 0, pô. Tu traz venda dali? Traz, mas o resultado é muito pequeno em comparação ao todo. Marketing não é fazer videozinho. Marketing é muito mais tu ficar olhando o Analytics, tu ficar olhando o Microsoft Clarity, tu juntar toda a tua base de dados, tu entender coisas simples. A população ela está distribuída assim, e por isso automaticamente que boa parte das nossas vendas também são assim. 30% das nossas vendas são aqui para São Paulo. Hoje a gente está aqui em São Paulo, eu já cheguei aqui e fiquei feliz porque eu vi que estava todo mundo de casaco. E eu sei que no dia frio, aqui em São Paulo, é o meu dia de pico de venda. Ontem foi um dia frio. Ontem a gente bateu o nosso recorde histórico na Mikids em um dia. E assim vai sendo. No inverno, os dias mais frios da estação em São Paulo... Vendem mais na tua loja. Eu sei mais. Se tu me perguntar a previsão do tempo para quarta-feira que vem em São Paulo, eu vou saber. Em Gaspar, que é a minha cidade, eu não vou saber. Quarta-feira que vem, no momento que a gente está gravando isso daqui... A máxima vai ser de 14 graus, vai ser o menor frio esse ano até então. Então eu já tô, cara, com tudo preparado, minha base de estoque tá tudo preparada, porque eu sei que quarta-feira que vem vai ser mais uma vez recorde histórico de novo. Então é dado simples que às vezes as pessoas elas não olham. Acompanhar a previsão do tempo é um fator que... no resultado da loja de vocês na Edrone. Porque as 2 newsletters que mais bombaram nos últimos 90 dias de vocês... foi newsletter para aproveite o conjuntinho de inverno. Coisas relacionadas a tempo. Foi só questão de, vai esfriar. Vai ter essa mudança de estação. Então, tipo... E foram em dias frios. Se tu parar e tu comparar o gráfico de clima nos últimos 90 dias de São Paulo, puxa, as 2 menores temperaturas vão bater exatamente com os 2 picos de venda. É um ponto que, putz, cara, eu tava aqui já pensando para trazer no nosso assunto e coube como uma luva, que é venda preditiva, né? Porque isso que tu tá me falando é venda preditiva. Tu olha, você sabe quem que é o teu cliente. Você sabe qual que é o movimento de compra dele. Você já sabe o comportamento dele ali. Você deixar tudo pronto e preparado, de novo, aí a gente volta lá no que a gente tava falando sobre a drone. Automação não vai te fazer milagre, mas ela vai te ganhar muito tempo, porque... agora, há uma semana da data que você já está prevendo, que vai ser a tua melhor data de venda, você já sabe disso. Você já deixou o estoque preparado, você já deixou o seu pessoal preparado. Muito eu acredito que alguém da tua equipe de marketing deve estar parado lá, escrevendo 2, 3 e-mails, 3 copies diferentes para serem disparados para públicos diferentes, para poder comunicar eles dentro da estratégia de comunicação que é usada dentro da Edrone, para falar com esse cara. Você consegue... Eu acho que é uma pergunta um tanto quanto simples, mas você consegue fazer isso sempre, né? A partir do momento que você trabalha com um público... E que tu tem essa base de dados, tu conhece o teu público, tu consegue. Às vezes tem momentos, por exemplo, agora no inverno, poxa, é um dia muito quente e tal, eu prefiro pegar a pessoa que trabalha no meu marketing e colocar ela para trabalhar em todo um planejamento, em ações que vão ser executadas daqui uma semana que vai estar frio, do que ela ficar trabalhando naquele dia, seja em story, seja em mensagem no grupo de WhatsApp, seja em campanha de aplicativo, seja o que for. Eu guardo essas munições pro dia que eu sei que vai ser melhor. E aí, já me fizeram exatamente esse questionamento. Pô, mas não é melhor tu justamente fazer isso no dia que tá ruim, tu trabalhar com essas ações no dia que tá em baixa para que se torne um dia melhor? Mas se eu sei que esse daqui é um dia que a taxa de conversão é baixa, se eu conheço o meu público, eu sei que o meu público é brasileiro e o brasileiro deixa tudo para a última hora, eu sei que ele vai comprar quando bater o frio, porque é quando vai perceber, putz, eu não tenho roupinha de frio pro meu bebê, as do ano passado não cabe mais, preciso comprar agora. Quando ela sentiu frio, quando ela acordou e teve que usar o casaco pela primeira vez no ano.
Então, é o dia que ela está mais predisposta a comprar. Então, por que eu vou trazer justamente o meu produto para ela e eu vou apresentar meu produto para ela de forma mais massiva e gastar algumas munições que eu tenho num dia que eu sei que ela não está predisposta a comprar? Eu vou gastar isso no dia que ela está predisposta a comprar, no dia que eu sei que a minha conversão vai ser mais alta. Sim. Então, nem sempre... A visão, ela tem que ficar sempre nessa, poxa, mas eu vou fazer o meu dia ruim se tornar um dia bom. Não, eu vou fazer o meu dia bom se tornar um dia melhor ainda. Então, porque o dia ruim, ele é um dia ruim por algum motivo. Tem a conversão naquele dia não vai ser boa. Então, daqui a pouco, tu vai lançar... Até era uma coisa que a gente estava falando antes aqui. Tu vai pegar e tu vai gastar a verba de 11 centavos de dólares para mandar uma notificação no WhatsApp do teu cliente no dia que tu sabe que a taxa de conversão é ruim? Tu vai gastar uma munição muito grande para não ter resultado. Sim. Manda no dia que esfriou, falando justamente sobre isso, vai ativar o gatilho na cabeça dela, porque a gente sabe, conhece o nosso público e sabe que é o dia que mais tem possibilidade justamente dela comprar. E aí, até um outro ponto que eu acho que tipo, muito valioso, cara. É exatamente olhar para venda preditiva dentro de um aspecto de... você sabe que o bebê, ele vai crescer. Então, você consegue, desde o momento 1, assim, o cliente entrou, se cadastrou e ele estava olhando uma roupa de recém-nascido. Você consegue, por exemplo, hoje na Edrone, e aí até em outras comunicações que a gente falou também um pouco antes, de tipo assim... Você entra na Edrone, entende qual que é o case daquele cliente. Esse é um cliente que comprou o produto... de recém-nascido, eu coloquei aqui a tag A. Daqui 3 meses, eu vou mandar para esse cliente um e-mail automático que vai oferecer para ele o produto da tag B. E aí você consegue... Cara, por quantos anos tu consegue automatizar seu processo de venda? Se você for pensar só em produtos que você já tem dentro da tua loja. 6 anos? 8 anos? Só de cadências de e-mail? E aí você faz tudo isso, deixa pronto, cria uma régua lá e deixou. Vai rodando. E vai rodando. E aí você vai lá e vai retrabalhando. Depois de 6 meses, tu vai, baixa um relatório completo e vê dentro desse cenário que você criou, quantas pessoas pararam na tag A, quantas pessoas pararam na tag B, quantas pessoas pararam na tag C. E aí você consegue entender, e aí, olha eu querendo dar conselho pro teu negócio, que eu acho que você já deve fazer, mas você consegue olhar e falar, cara, eu não preciso vender produto até 7 anos. Se eu vender até 4, é aqui que tá a minha fatia. Você não precisa eliminar isso aqui, mas você trabalha isso aqui muito mais conciso, pega esses dados de cliente, coloca dentro de um GA4, dentro de uma outra ferramenta, coloca para procurar públicos próximos a esse, que já são públicos validados, que têm poder de compra, que se interessam pelo seu produto, e você continua trabalhando de uma ação que você fez, né? Um dia que você planejou estrategicamente a sua operação, em 6 meses você consegue ganhar tudo isso de volta com muito mais facilidade, mais praticidade no seu processo. Você consegue ver alguém mais fazendo isso no mercado hoje? Você acha que isso é uma tendência de mercado ou é algo que está faltando as pessoas fazerem mais? Cara, tá faltando fazer mais e eu te trago um exemplo justamente naquela mesma ideia de foco do cliente. Eu vou me colocar como cliente por aqui para poder citar um exemplo muito claro. Verão de 2023, eu comprei um óculos de sol na internet, fui impactado por um anúncio, eu entrei no site, eu comprei, chegou, gostei. E aí eu queria comprar mais um em dezembro do ano passado, pro verão de 2024. Só que, como boa parte das pessoas que compram com a gente, ainda mais aquelas que vêm de tráfego direto, qual que era o eu site? não segui a marca, eu não lembro o nome do site que eu comprei, não lembro o nome da marca que eu comprei, não lembro qual e-mail que eu cadastrei lá. Mas, dentre todos os e-mails que estavam ali, todos estavam logados. Eu só não parei para voltar lá em todas as notificações que eu recebi em dezembro do ano passado, trampo, né? para saber exatamente o quê. Mas daí eu abri a caixa de e-mails de cada um, assim, eu olhei as últimas 2 semanas, nada de loja. Mas o principal essa loja não me permitiu com que eu lembrasse o nome dela. Sim. Porque o e-mail marketing não é simplesmente para tu ficar vendendo. Não, é você virar o top of mind ali. O e-mail marketing é para fazer com que a pessoa lembre de ti.
E não só o e-mail marketing, a notificação no aplicativo é para isso. O push notification. No WhatsApp é para isso. O grupo no WhatsApp, que a gente tem vários ali dentro, que daí o custo se torna realmente muito mais baixo do que uma notificação 1 a 1 no WhatsApp. Quando a gente manda uma mensagem nesses grupos, não é para fazer com que as pessoas efetivamente só comprem ali. É para elas terem o alerta. Lembrarem de mim. Então, o objetivo, quando a gente está trabalhando e mandando justamente esses alertas para o nosso cliente, quando a gente está trabalhando com e-mail marketing, não é só para venda direta. Se a gente for pegar tudo que a gente tem hoje de venda direta impactada através da iDrone, pega de 6% a 10%. Mas agora, quantas dessas pessoas que às vezes nem abriram o e-mail, mas receberam a notificação do e-mail por ali, lembrou de mim, e 2 dias depois esfriou. Qual que é a primeira marca que ainda está fresca na cabeça dela, que ela vai procurar roupa? É aquela que ela lembrou 2 dias anteriores. Por isso que é importante a constância, né, do e-mail e tudo mais. A gente passa muito isso para os clientes. Não adianta você mandar um e-mail hoje, eu ativei meus clientes agora. E aí, você não está aquecendo ele, você não está mantendo eles ativos. Então, é isso, você não pode esquecer e só usar ele no primeiro momento. Você tem que manter aquecendo, alimentar, né, aquele relacionamento. Total. E eu ainda digo mais pelo quesito comunicação digital. Cara, quem usa newsletter, tá? E aí eu vou ser bem categórico. Quem usa newsletter para vender produto, cara, voltou para 2016 e, assim, com todo respeito, não fique por aí. Saia daí, sabe? Porque a news, ela não é um lugar só para vender. O nome, boletim informativo, como diz a tradução, eu não gosto muito, mas é isso. É uma informação. Se a sua marca não tem nada a informar, cara, não é produto que a pessoa... Eu vejo muito assim. Pô, vou entregar a minha idade aqui, me sentir velho, mas... Pô, eu sou do tempo que você contratava um menininho na tua cidade para ele sair distribuindo folheto garagem por garagem. Pô, hoje, quantos desses folhetos as nossas mães ou a nós mesmos pegávamos para olhar o preço do mercado? Cara, se eu quisesse saber o preço do mercado, eu ia no mercado. Lá no mercado tinha esse mesmo folheto. Eu podia olhar o folheto e decidir se eu entraria no mercado para fazer a minha compra ou não. Para mim, a newsletter... Hoje, quando é uma newsletter só de produto, ela tem essa mesma função. É alguém que tocou minha campainha para me avisar, olha, tem um negócio aqui, se você quiser ver, você vê, mas se você não quiser também... Eu não sei se aqui em São Paulo morreu de vez o panfleto, mas por lá não. E aí, mas eu gosto quando chega, porque eu gosto. Não, mas é porque daí fica mais fácil de eu acender o fogo no churrasco, daí eu posso usar aquilo lá, porque é a única utilidade, cara. Se eu quero ir no mercado comprar alguma coisa... né, meu? Pô, mas eu vejo que, assim... Eu acho que... E aí eu queria a tua opinião também, tá, Léo? Você vai trabalhar uma newsletter pra falar, compre esse copo. Pô, eu não preciso de uma newsletter pra falar sobre comprar o copo. Agora, se eu faço uma newsletter pra você, pra falar 5 curiosidades sobre esse copo, do porquê que esse copo tem um valor diferenciado, porquê que esse copo vai fazer com que sua água fique mais gelada, né? E a gente tá falando como se eu estivesse vendendo Stanley aqui, mas é vender um conceito... sem vender um produto. Se a pessoa se interessar pelo conceito, aí ela vai lá e compra o produto. Você consegue trabalhar esse tipo de comunicação também dentro dos viés de comunicações que vocês criam ali dentro? Ou vocês hoje optam por talvez não enviar tanta news ou enviar uma news só para vender? Como que é a estratégia de vocês para isso? Porque eu acredito que tem, sim, estratégias que funcionam de newsletter. Como você me falou, pô, eu enviei uma newsletter num dia frio, mas foi uma newsletter inteligente. Você não foi ali só para falar, ô, gente, compra aqui o produto. É dentro de um conceito. Como que vocês olham para criar esse conceito dentro da estratégia de vocês? Perfeito. Primeiro, quem conduz toda a nossa estratégia de e-mail marketing, opera a iDrone, é a nossa agência parceira de tráfego, que é a Brandap. Que para mim, e até para a própria Meta, é a melhor agência de marketing do Brasil. Eleitos pela própria Meta, então não sou eu quem estou falando. E aí o exemplo que a Amanda deu é extremamente positivo, mostrando exatamente o que a gente faz. Quando tu vai puxar os dias de pico de venda vindos através da iDrone, vindo através de e-mail marketing, não é aquele dia, putz, esfriou, não vai ser o e-mail compre conjunto de moletom. Não, é esfriou por aí? E aí tu gera curiosidade para
tu vai lá e sutilmente tu coloca esse produto. E a gente utiliza muito das ferramentas de vocês. Se tu abre o nosso e-mail, parece que a gente está literalmente repercutindo o nosso site dentro do e-mail. Então, essas funcionalidades, a gente conseguir literalmente transformar o e-mail num site, isso converte totalmente para a gente. E aí fora todas as automações de abandono de carrinho, de recuperação de Pix, todas as automações que a gente consegue justamente colocar junto com vocês. Sim. Então, a gente realmente usa muito isso e o exemplo da Amanda foi o melhor possível para conseguir exemplificar. Não é o compre um conjunto de moletom porque esfriou. Não, esfriou por aí. Tão simples quanto isso. E aí... E é engraçado, né, cara? Porque, assim, é muito simples, como você disse. É arroz com feijão. Mas as pessoas têm uma mania de achar que é o impossível. E, pô, vamos lá. Temos 3 pessoas aqui na mesa. Os 3 têm iFood instalado no celular. Eu tenho certeza absoluta. Pô, todo santo dia você não recebe um push notification, uma notificaçãozinha do iFood? E eu tenho certeza que de 7 dias da semana, uma você lê e dá uma risadinha. Sim. Porque os caras, Sim. eles são bons nisso. E o que é o iFood se não um grande marketplace vendendo produtos de terceiro? Mas a estratégia de chamar a sua atenção, lembrar que a notificação ela funciona não só para gerar o gatilho de vendas, mas vamos lá, não sei em Gaspar, mas aqui por São Paulo, cara, ninguém mais fala, vamos pedir uma pizza. Não pedir um iFood. Vamos pedir um iFood. Mesmo o se que é for no iFood? Pizza, hambúrguer, sushi, não importa. Então, pô, se a tua loja faz uma comunicação assertiva, e isso é uma parada que eu sei que, de novo, vai parecer que eu sou um velho, mas não é velhice, gente, é inteligência de mercado. Uma das funcionalidades que a Edrone voltou a utilizar, porque é uma tendência mercadológica, é a SMS. Porque a SMS, ela tem um poder de medida muito maior. Ele é o WhatsApp. De antigamente, tá, gente? Pra quem não conhece, quem não tava lá, antigamente as pessoas trocavam mensagens de texto, que era igualzinho o WhatsApp sem emoji. Era a mesma coisa sem o emoji. Mas a diferença é que ele é basicamente uma das notificações que não é silenciada. Sim. Todo mundo recebe SMS. Porque o WhatsApp, pô, tô no trabalho. Deixa eu colocar o WhatsApp no modo avião aqui. Pô, não vou ficar abrindo no Instagram, porque, né, tô ocupado. Agora, quando chega SMS são 4 coisas que chegam. Ou avisando você que não pagou alguma conta, ou aviso da Defesa Civil, ou alguém te falando que você não atendeu uma ligação, ou uma comunicação que pode ser feita de forma automática. Sim. E muito mais barato comparando com o WhatsApp, né? E que quase ninguém aproveita, né? Sim. E aí o fato de... E essa pra mim é a parada que vira a chave. A parada de... Lá atrás, você recebeu uma SMS... A SMS ela não era interativa. Você recebia uma SMS, você tinha que responder pra pessoa que te mandou a SMS. Hoje em dia você envia um link na SMS, porque todo mundo tem um smartphone. Então, seja o link que eu enviei, a pessoa clica e ela vai parar dentro de um site. Dentro desse site, ela vai tomar diversas outras ações. E você cria um novo fluxo baseado numa notificação que a pessoa não estava esperando receber. Qual que é a tarefa que você tem que fazer? Elaborar uma boa chamada. Fazer um header ali legal, chamar a atenção como um... E aí, esfriou hoje? Pronto, a pessoa vai receber uma SMS escrito... E aí, esfriou hoje? A pessoa fala... Oxi, esfriou. Mas como é que você sabe? Deixa eu abrir para ler. Sim. Aí, pô, aparece aqui, da AmiKids, já o link. Não é uma virada? Eu acho que, assim, o e-commerce, ele tem, sim, o arroz com feijão, mas eu acho que o modelo comercial, que o e-commerce é uma evolução do que a gente vê dentro do mercado há anos. Pô, dentre as muitas coisas que eu já fiz na minha vida, eu já fui vendedor de shopping. Pô, quando você é vendedor de shopping, o cliente chega... Você tá lá na tua área, tu sai, tu vai lá conversar com ele. Pô, ninguém pegava telefone de cliente. Ninguém. Hoje em dia, se você vai numa loja e o cara não tenta te cadastrar em alguma coisa para ele manter o contato com você, pô, ou a loja é muito segura de si, ou aquele vendedor não é muito seguro dele mesmo. Sabe? Porque hoje em dia a gente precisa usar todas essas funções, todos esses recortes que a gente tem para fazer com que o cliente se lembre da nossa marca. E aí eu acho que eu queria aproveitar essa outra volta que a gente deu para responder a segunda pergunta que eu te fiz, que beleza, a gente entendeu que tem um monte de desafio,
Mas qual que é a parte legal de estar no e-commerce, cara? Onde que você olha e fala assim, putz, eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto e é disso aqui que eu gosto. Qual que é a parte? O legal do e-commerce, eu sempre fui, porque desde pequeno eu jogo futebol e meu sonho quando eu era criança era querer ser jogador de futebol, então automaticamente isso sempre me tornou uma pessoa competitiva. E o legal do e-commerce é que é quase que um processo gamificado isso. Sim, então é porque como se tu muita fosse competição. toda hora passando de fase, e aí tu ativa uma coisa nova ali dentro, e aí isso te ajuda a passar de fase, e aí tu vai cada vez mais melhorando o teu personagem, que no caso Sim. é o teu site. Então o e-commerce é justamente muito legal de se trabalhar, e é uma coisa que eu acordo todos os dias e eu gosto de fazer isso, porque é gamificado. Tu vai, cara, minha meta agora é bater 100 mil. E aí, quando tu bate os 100 mil, tu quer bater os 200. E quando tu bater os 200, tu quer os 500. Tá Quando chegou no de 500, fase. tu quer bater 1 milhão. E aí, todas as fases para tu chegar até esse resultado, elas são extremamente desafiadoras. Todos os dias é um problema diferente que tu tem que resolver. Todos os dias é uma coisa nova que tu tem que inventar. E tudo isso que tu colocou, tu tem que continuar a fazer isso girando. Tem muita gente que eu vejo, e dono de e-commerce no geral, em que, poxa, a onda do momento é influenciadores. Aí o cara vai lá pra para influenciador. tudo que tá fazendo, que tá dando certo, vou botar toda a minha energia aqui em influenciador. Cara, tu tá faturando 500 mil aqui fazendo isso. Pra que você vai Deixa parar? isso daqui rodando e implementa isso daqui novo de pouquinho E vai em pouquinho. começando, né? Eu acho que é muito isso, vai começando. Mas é como se tu literalmente estivesse dentro de um jogo, onde para tu poder passar de fase, tu tem que ir evoluindo a tua skin, evoluindo o teu personagem a todo momento, que é evoluir o teu site, evoluir o teu projeto, evoluir o teu produto, evoluir tuas redes sociais, evoluir teus canais de aquisição, fazer o básico bem feito. E tu vai observando a meta e tu quer chegar naquela meta. Então, o processo ele realmente é muito gamificado e o impacto é muito rápido também. Então, tu faz uma ação agora, em 5 minutos tu já percebeu o resultado ou não. Sim. Claro, todas as ações que a gente faz, elas são pensadas no longo prazo, mas dentro do e-commerce, até mesmo as ações de longo prazo, elas trazem retorno no curto prazo também. Então, é muito rápido tu pegar e tu sentir justamente isso. Eu tô aqui com vocês, a minha meta para hoje é vender X, e antes de a gente começar o podcast, eu tinha vendido Y, e Já agora, tá pensando... quando a gente sair daqui, meu Deus, já vai ter vendido um monte e eu tô aqui conversando com vocês. Então, essa é outra parte legal. Se eu tivesse uma loja física, para Ou que tu eu fecha a pudesse porta. estar aqui, eu teria que ter fechado a loja, se só dependesse de mim. E você E ia aí atingir chega só a a noite- pessoa daquela cidade, Só daquele daquela ponto. cidade, e aí chega a noite, a loja tá fechada, chega o final de semana, a loja tá fechada, feriado, a loja tá fechada. E o cliente ele não para de comprar, o cliente ele continua comprando. Não significa que se a tua loja ela parou de vender é porque o cliente parou de comprar. Não, tu só não tá no lugar que a pessoa tá comprando nesse momento. Se tu tem uma loja Sim. física, o teu cliente ele não deixou de comprar, ele continua comprando. Tu só não tá com a porta aberta aonde ele tá comprando. ali, mas... Então, ele tá no online naquele momento. Ele tá ali no churrasco da família, mas ele recebeu um anúncio enquanto ele tava no Instagram. Daqui a pouco ele tá comprando e a tua loja tava fechada. E não tinha possibilidade dele comprar contigo porque nem a porta aberta tu deixou pra ele. Léo, e aí eu queria te fazer uma pergunta que aí as minhas perguntinhas mais provocativas. E qual que é a próxima tendência, cara? O que vocês estão olhando, principalmente para a área do infantil ali, do mercado infantil? Por que eu pergunto isso? Eu tava dando uma estudada pra gente bater esse papo e, cara, ano passado, pelo que eu vi, o mercado de vestuário infantil movimentou 50 bi. 50 É muita bi. coisa. Pô, morder um pedacinho disso aí já é um baita de uma mordida. Mas pra onde que tu olha agora? Você tá olhando e pensando, cara, os próximos passos, as próximas tendências, o que a gente vai fazer quais são esses próximos degraus que vocês vão estar alcançando dentro da operação de vocês? Show, perfeito. Nesse exato momento, muito do que a gente tá fazendo é justamente pegando aquilo que tá dando certo e aprimorando cada vez mais. Então, eu tô no momento em que eu tenho um mar aberto para explorar, como eu comentei antes. Eu primeiro quero colocar mais algumas caravelas aqui no meio para conseguir aproveitar esse mar, crescer com base justamente nisso, que eu sei que eu tenho uma oportunidade grande de crescer aqui, antes de simplesmente focar e dedicar meus esforços em outras coisas. Mas isso também não significa que a gente não está com outras áreas mapeadas. Eu tenho certeza absoluta, e a gente já comentou sobre isso aqui durante esse episódio, mas eu tenho certeza absoluta que em menos de 2 anos
o que mais, com toda certeza, vai pegar uma boa fatia do meu negócio vai ser o TikTok Shop. Isso Sim. vai mudar de vez o comportamento de compra do consumidor brasileiro. Vai mudar completamente. Porque tu vai misturar duas coisas que todo mundo gosta de fazer. Uma, consumir conteúdo na rede social e consumir influenciadora na rede social e ver a vida dos outros na rede social junto com comprar. Todo mundo... Um botão de distância. No final, no fundo, mesmo a pessoa mais econômica ainda tem um botãozinho consumista por aqui que gosta do desejo de compra. Gosta daquela serotonina que pleasure, compra. Né? Até mesmo a pessoa que ela é mais controlada financeiramente, ela tem um objetivo. Tipo, eu vejo muito por comparativo de pessoas que eu tenho perto de mim. E tem um amigo meu que ele, assim, a gente brinca que ele é sovina, cara. Ele dá tchau de mão fechada. Mas porque ele tem um objetivo. E ele tem esse objetivo desde que a gente tem 15 anos de idade. Ele falou, cara, eu vou comprar a fazenda da minha mãe. Eu vou comprar a fazenda da minha mãe. A mãe dele é uma senhorinha bem simplinha e ela é caseira de uma fazenda desde que o pai dele era vivo e aí eles trabalhavam junto na fazenda. A fazenda não é da mãe, é meio que arrendada ali. E o cara tem como objetivo de vida comprar a fazenda da mãe dele. A gente tava conversando no último final de semana, ele falou, ano que vem eu compro. Então, assim... objetivo. Traçou, Traçou e tá lá. E dá pra ver que o cara não gasta com nada. Mas ele nem perguntou quanto que é o preço. Ele tá juntando uma boa grana pra hora que ele for fazer a proposta, ele não ter o desprazer do não. Ele vai fazer a proposta, ele vai comprar e acho que dali pra frente ele vai viver a vida dele. Então, todo mundo tem essa sensação, esse gosto por gastar. Cada um escolhe com o quê, mas todo mundo tem ali aquele momentinho que o bichinho do consumismo pega ele e fala, e se eu comprasse esse negocinho? Total, e o TikTok ele vai ser... vai mudar tanto o cenário, porque hoje quando tu para... Claro que tudo isso que a gente acompanha é completamente real, mas... Quando tu acompanha um influenciador, uma influenciadora, tu quer ter a vida daquele influenciador. E claro que tudo que a gente acompanha é só a parte da frente. A gente não acompanha o que tem por trás, mas tu quer ter aquela vida perfeita que ele tem. Tu quer usar a roupa que ele veste, tu quer fazer a viagem que ele faz, tu quer ir no restaurante que ele vai. Então, porque tu tá acompanhando aquela pessoa todos os dias. Tu vê aquela pessoa como uma referência ali pra ti. E, meu Deus, essa é a vida que eu queria pra mim. E o TikTok vai unir essas duas coisas. Sim. Então, é quase que impossível isso não dar certo e simplesmente transformar todo o mercado de consumo que a gente vê hoje. Então, o Mercado Livre é gigantesco, a Shopee é gigantesca, a Temu tá vindo muito forte. Mas ainda assim, eu acredito que dentre todos esses, em 5 anos, o TikTok Shop, não tenho dúvidas que vai ser o maior, porque vai unir esses dois elos. E vai conseguir dominar também o mercado de logística como o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre, ele focou... O Mercado Livre hoje ele é muito mais uma transportadora do que um marketplace. Sim. Então, o Mercado Livre é o que é justamente por causa da sua operação logística. 100%. Mas um ponto muito importante nisso é... A gente tem muito marketplace, muito lugar para explorar. Vai vir o TikTok para a gente utilizar também. Mas a gente tem que ter o site, a gente tem que ter aquele lugar, porque o cliente, ele vai pesquisar. E daí, se não... tá ali no TikTok, tá ali no Mercado Livre. Tá, mas e o site dessa loja? Como que eu posso realmente enxergar ali? Então, por isso que, mesmo pensando em tudo isso, você tem que ter seu site estruturado, você tem que ter tudo que a gente falou. Né? Então, para unir e tudo se comunicar com o principal, que é o seu site. Eu acho que é a sua casa. É onde tu tem cliente, no fim. É o exemplo que a gente sempre dá ali dentro da iDrone, que eu acho que, para mim, é um exemplo dos mais legais. Cara, a partir do momento que você usa qualquer outra plataforma para vender, que não seja algo seu, parabéns, você está construindo no terreno alugado. O dia que um Mercado Livre, por exemplo, vira para você e fala, olha, sua taxa era de 12%, mas a partir de amanhã é 50%, tá? Não, você vai brigar com quem? E pior do que isso, eu conheci gente que estava faturando 2 milhões na Shopee, do dia para noite acordou com a conta banida na Shopee. Então, o cara ele tinha 2 milhões de faturamento e, na verdade, 1 milhão e 600 mil disso simplesmente vinha da Shopee. E do dia para noite ele amanheceu e a conta da Shopee estava banida e de um faturamento de 2 milhões... que cobria todos os custos dele, ele chegou num faturamento de 400 mil que
quase não paga E folha, impostos e mal o produto. E daí também entra a questão do... Ele não vai ter nem os dados desses clientes. É, porque a ele Marketplace perdeu- não te fornece isso. Não, que o é o mais cliente ele não é teu. importante. Exato. Ele não é teu, então você não vai ter. Quando a gente faz... Hoje em dia, a Edrone, a gente tem várias integrações com o OneClick, né? Então, o cliente vai lá, faz a integração com a plataforma, já puxa todos os dados. E a gente vê a quantidade de dado que entra como inválido porque é de Marketplace. E a pessoa não tem aquela informação do cliente. Como que ela vai trabalhar dentro do site dela, né? Então, por isso que... Volta ao que eu falei antes. É importante você ter o que é seu. E entra muito na conta que o Léo colocou pra gente aqui. Pô, você pagou 20 reais, 20%, vai, de um ticket de 100 pila pro Mercado Livre. Legal. Pô, eles de fato me ajudaram, eles fizeram o tráfego do meu produto, eles fizeram com que o meu produto aparecesse em primeiro, eles vão dar o full aqui. A próxima vez que você for vender, eles vão fazer a mesma coisa para você. E o mérito da segunda compra não é mais do Mercado Livre, é do teu produto. Porque se ele tá voltando a comprar é porque ele gostou do produto. Só que aí, da mesma forma que você está se expondo no Mercado Livre, você está se expondo para pessoas que podem reproduzir o seu produto, talvez achar um fornecedor que venda mais barato, e aí aquele cliente que foi comprar no Mercado Livre, comprou um produto mais... Ele fez a primeira compra contigo, ele adorou o produto. Aí ele comprou do outro vendedor que estava 10 reais mais barato. Só que ele comprou uma peça ruim. Porque o cara estava vendendo mais barato, uma cópia ou algo do tipo. Ele nunca mais vai voltar no Mercado Livre para consumir aquele produto. Então, você e aquele outro vendedor perderam um cliente. E o Mercado Livre, ele ganhou dos dois. Ele ganhou os 20% de cada um. Hoje, dentro da Ami Kids, a gente tá vivendo um problema, mas é um problema bom, é o problema que todo mundo queria ter. A nossa capacidade produtiva, ela tá aqui, e o nosso potencial de vendas, ele tá aqui. Então, a gente tá colocando o pé no freio, porque a gente justamente poderia vender mais, mas eu não tenho capacidade para produzir mais nesse momento. A gente está aumentando a capacidade produtiva gradativamente. E se eu tenho um teto de faturamento atualmente, o que eu fiz? Quando eu tive que colocar o pé no freio, aonde que eu fui colocar? Eu coloquei o pé no freio no Marketplace. Então, do que a gente até o ano passado tinha uma divisão de 55, 45, sendo 55% site, 45% Marketplace, a gente, nesse momento de inverno, que a capacidade produtiva está aqui e o potencial de venda está aqui, está 85-15. Porque a gente freou tudo. Então, se eu tenho um limite de vendas, cara, eu quero explorar tudo que der desse potencial aqui para trazer cliente para mim. Porque no ano que a vem, pessoa que compra no ano que vem vai fazer frio de novo. E logo vai esquentar. Antes disso. Logo vai esquentar. E logo vai precisar de roupa e no próprio calor inverno, também. A criança cresceu. No próprio inverno. Você comprou uma roupa para ela usar agora, em maio, semana que vem, que vai estar super frio. Daqui a um mês, em junho, que vai fazer o recorde de frio de novo, a criança já cresceu, já perdeu. Você vai ter que comprar de novo. Exatamente isso. Então, isso Às vezes até na própria importante. estação isso acontece. Sim. Mas é total isso aí. Léo, e aí queria te fazer uma última pergunta pra gente ir encaminhando aqui pro final. Mas uma pergunta quase que um momento pra você, cara. Top 3 dicas pra quem tá pensando, pra quem tá começando, pra quem tá batendo cabeça no setor de vestuário infantil, que tá na área de e-commerce. 3 dicas que você acha que são dicas de ouro, que você fala assim, ó, cara, não dá pra você começar ou seguir uma operação sem olhar pra esses 3 pilares. Quais seriam aí pra vocês? Um bom produto, com um bom site, com uma boa oferta. São as 3 dicas principais. Mas agora, se eu quiser ser ainda mais específico, me pediu as 3 dicas para um dono de e-commerce, eu volto naquilo que a gente falou antes. As 3 dicas faça o arroz com feijão. É simplesmente... Não tem muito segredo, palmas, que isso aqui é aulas, gente. Mas é simplesmente fazer o arroz com feijão. Na segunda-feira, por exemplo, de 2 em 2 semanas lá em casa, a gente faz uma panela grande de feijão, congela e vamos comendo de vez em quando. E aí, na segunda-feira, a minha mulher tinha compromisso, ela saiu e eu fiquei pela primeira vez com a responsabilidade de cuidar do feijão. Fazer o feijão. Que perigo, hein? E no arroz, beleza. No arroz eu domino, aí é comigo. Mas do feijão, primeira vez botou que na panela eu de pressão. comecei a olhar o que era aquilo. E é a mesma coisa com e-commerce. Se tu acertar na quantidade certa de feijão, se tu acertar na quantidade de tempero, se tu acertar na quantidade de água, no tempo de preparação disso, não vai ter erro.
Tem e uma no fórmula, e-commerce né? é a mesma coisa. Sim. Faz o arroz inventa com moda. feijão bem feito, exato. Não inventa moda. É moda, mas não inventa. Faz aquilo que já funciona. Então, eu vou voltar mais uma vez em tudo isso. E aí, para a gente poder realmente finalizar com a pessoa saindo, entendendo exatamente que a única coisa que ela tem que fazer é levantar a bunda da cadeira e trabalhar. Por quê? Primeira coisa, ela não pode depender de um único canal de aqui. Tem duas formas de tu adquirir uma venda, não um cliente, uma venda. Ou tu aumenta e otimiza a tua base de canais de aquisição para tu poder aumentar as tuas vendas do site. Então, tem muita gente que é simplesmente dependente de Facebook Ads e Google Ads. Aumenta isso, começa a trabalhar com SEO, começa a trabalhar, traz o e-mail marketing para dentro para fazer com que o cliente que já comprou retorne contigo, coloca o WhatsApp ali no meio, começa a ter constância no teu conteúdo dentro do Instagram, posta todos os dias, traz influenciador aqui para dentro, começa a trabalhar com live shop. Cara, olha a infinidade de coisas que eu já falei, além daquilo Do que é o que todo arroz mundo com faz, feijão. que é o Google Ads e o Facebook Ads. Então, amplia e aumenta a tua base de canais de aquisição, que só por aqui tu já vai ver a tua venda subindo também. Da mesma forma que não é válido a gente depender, a gente construir o nosso terreno na casa dos outros, que no caso é a gente vender unicamente em marketplace, também não é válido a gente vender unicamente em site. Que daí a gente vai para outra frase, o outro ditado, que é não coloque todos os ovos Numa numa única cesta. Então, a gente lá teve momentos em que o site ele teve uma queda muito grande e eu não conseguia nem identificar de onde que estava vindo isso, mas o marketplace segurou o jogo e automaticamente o caixa ele foi girando. Então, terão desafios que tu vai conseguir passar, às vezes, com a ajuda do marketplace. E tem muito produto que eu não consigo vender de jeito nenhum no meu site, mas vende muito bem no meu marketplace. Se eu não tivesse marketplace, esse produto ia estar encalhado e ia ter tirado meu lucro. Então, primeira coisa, aumenta e otimiza a tua base de canais de venda, aumenta e otimiza a tua base de canais de aquisição. E aí, dentro do site, que é onde tu tem uma liberdade maior de trabalho, em marketplace, o que eu posso falar, trabalha muito bem no cadastro, tem um bom título, uma boa foto, trabalha com vídeo lá dentro, melhora a tua descrição, preenche todas as especificações do produto, faz tudo que for Coloca possível uma tabela, né? para a pessoa te encontrar ali por dentro. E aí, a nível do site, tu tem uma liberdade muito maior de conseguir trabalhar. E aí, a situação é muito simples. Tira o foco no cliente, coloca o foco do cliente, se coloca como se você fosse um cliente. Como é que tu compra? Tu compra por preço, tu compra exato. E como que é a tua jornada de compra quando tu compra em algum lugar? Começa a replicar isso ali dentro. Começa a analisar. Pega e junta toda essa base de dados. Pega o cliente que já comprou contigo, faz ele comprar de novo outras vezes. Só que, às vezes, tu tem um faturamento gigantesco, que talvez é aquilo que está faltando para tu fechar o teu mês, lá no final, no balanço. É o que tu poderia ter vendido para uma base que tu não ia ter nem gastado para vender, porque não já ia é uma gerar base que comprou investimento, contigo. né? É só a reativação. E, cara, posta todos os dias ali dentro do Instagram, mantém um conteúdo ativo, coloca alguém para cuidar disso se for necessário, começa a trabalhar com uma boa base de comunidade, traz algumas micro-influenciadoras para dentro, começa a colocar cara dentro da tua marca, tira esse perfil institucional, coloca realmente uma cara para a tua marca, faça com que as pessoas elas identifiquem que a Ana representa a Ami Kids. Então, dessa forma, e até às vezes acaba acontecendo muito disso, às vezes as nossas influenciadoras elas viram um canal de saque nosso. Porque a cliente ela acaba identificando que a Ana é da Ami Ela Kids. não faz parte. Sim. Então, a cliente ela identifica isso, porque ela começa justamente a personificar a imagem da Ami Kids também. Cara, começa a trabalhar com live, é uma coisa tão simples que tu pode fazer e que engaja muito e que funciona muito, ainda mais com o público de mãe, que é um público que realmente compra muito nesses momentos e acompanha porque gosta de interagir, porque foi acostumada com televisão, com assistir as coisas ao vivo, então isso funciona muito bem. Trabalha com grupo no WhatsApp, com disparo no WhatsApp, contrata drone, mantém a tua fidelização de clientes cada vez mais alta, aumenta o teu LTV e automaticamente aumenta o teu lucro. Faz o feijão com arroz, levanta a bunda da cadeira, não deixa só tudo na mão da agência. Que a agência, ela vai fazer o papel dela, mas não é isso que vai te tornar e vai te levar para o lugar que tu quer chegar. A agência não vai fazer milagre se tu não fizer a tua parte Vou também. falar uma coisa, Léo. Como quem já trabalhou em agência durante muitos anos, cara. Se todo mundo da agência fosse tão bom quanto se vende, e aí eu tô me colocando como parte do processo, tá? Não tinha e-commerce, só tinha agência, porque as agências iam abrir os próprios e-commerces
e elas iam fazer a coisa girar. Só existe agência para ajudar tantos e-commerce assim, porque os donos de e-commerce, os donos sérios de e-commerce, fazem como você. Estudam o processo, estudam o produto. Tá presente em todo o processo. Entendem em que... Eu acho que isso é um processo para todo bom líder, que é entender o que eu posso operacionalizar e o que eu tenho que entender para ser capaz de colocar uma pessoa para operacionalizar para mim. E eu acho que esse papel você consegue construir muito bem de, beleza, ó, eu sou capaz, eu tenho braços hábeis para fazer essa e essa tarefa. O que eu não consigo, eu coloco uma agência. Qual agência? A melhor que tem no Brasil. Beleza. Vou colocar um cara para fazer meu copy. Quem? Cara, eu vou colocar um cara que entenda qual que é o conceito do que eu tô falando. Para você, eu acho que, se possível, ter uma copywriter mãe era o melhor dos mundos, porque você ia ter uma pessoa que entende do teu produto para falar sobre aquilo. E eu acho que isso resume muito do que é um e-commerce de sucesso. Porque um e-commerce de sucesso, ele nada mais é do que um business de sucesso. E um business de sucesso só existe quando todo mundo ali está trabalhando para um meio comum, né? Eu acho que dá para dizer que... Não é, que e da é mais mesma, ou menos isso. da mesma forma que existem essas agências de tráfego que realmente muito mais se vendem do que vendem para ti, tem muita gente que eu vejo que passa por 5, 6, 7 agências e ainda continua reclamando do trabalho de cada uma dessas agências que tu passou. Pô, se tu passou por 5 agências, será que o problema realmente tá na agência? Geralmente o problema tá interno. Sim. E muitas vezes um marketing ruim ainda consegue levantar alguém que está fazendo arroz com feijão bem feito. Mas um marketing bom, o melhor do Brasil, quem for, não vai conseguir levantar alguém que não faz o próprio papel como dono. Não vai, então, o marketing ruim, ele às vezes pode ser salvo por alguém que realmente tá fazendo a sua parte. Que veste a camisa, né? Eu Só acho que é o muito marketing isso. bom não vai salvar quem não faz a sua parte. Putz. Bom, Léo, eu queria primeiro, cara, agradecer 1 milhão, assim, acho que essa conversa foi Nossa. muito esclarecedora, acho que a gente trouxe muita coisa bacana e queria aproveitar e já deixar com você um kitzinho aqui da Edrone, que, né, pô, vem no nosso programa, ganha presentinho, então coisa temos boa. aqui o nosso kit. Cara, já deixar o convite para um próximo episódio, então, próxima vez que vier para São Paulo, dá um toque lá pra gente, vamos marcar. Isso aqui Ó, tá precisando. esse aí é bom. Você vai tirar dessa sacolinha algo inédito, tá? Que nenhuma outra empresa de e-commerce do Brasil tem, que é a primeira cerveja do e-commerce brasileiro. E eu já tomei e tava esperando tomar de novo. Aí, ó, Tomei pronto. no e-commerce Brasil do ano passado. Tá aí, ó. Boa. Próximo convite, Show de já bola. vai ganhar outra e esteja no nosso stand no Fórum Estaremos E-Commerce lá. desse ano, que vamos ter também cervejinha do e-commerce para todo mundo. E, cara, de novo, como eu disse, muito obrigado pela sua presença. Foi um baita de um episódio. E aí eu deixo esse momento aberto para você, se você quiser deixar um recado pro pessoal de casa, falar um pouco mais. E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, eu acho que tanto eu quanto a Amandinha deixamos um convite, porque se você ouviu tudo que a gente falou sobre e-commerce, sobre como trabalhar o tráfego para ajudar o teu e-commerce, como efetivamente usar um CRM para ajudar na tua comunicação, cara, só clicar no link que tem aqui embaixo, ir para a plataforma da Edrone. Você hoje, não sei nem se você está sabendo, Léo, que a Edrone agora tem um modelo gratuito. Qualquer um agora pode usar a Edrone e testar todas as 40 funcionalidades que a gente tem de inteligência artificial e automação de forma gratuita. Dá para começar agora, então é só clicar no link aqui embaixo e deixar aberto esse momento para você, Léo, para fazer esse momento de despedida também. Show. Eu que agradeço o convite. Fiquei realmente muito feliz quando eu recebi a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente é cliente da Edrone. Vão se fazer 2 anos agora neste ano, então vocês de alguma forma representam muito também dentro do crescimento que a gente foi tendo, porque de nada adianta a gente trabalhar e fazer todo esse lado de cá para conseguir captar clientes se a gente não tivesse uma boa plataforma por trás para nos ajudar a fazer com que esse cliente justamente continuasse comprando. Então, fiquei muito feliz com o convite quando eu recebi. Contem comigo também e quando estiver por aqui, pode ter certeza que eu vou avisar. Foi muito bom o papo, vamos repetir ele justamente mais vezes. E para quem está acompanhando, também fica meu Instagram, @Leonardo_Ames. Por lá, agora cada vez mais eu estou postando mais um pouquinho de dicas muito semelhantes a tudo aquilo que a gente tratou aqui dentro também, indo um pouquinho mais longe, mostrando muita coisa na prática também.
e muita coisa realmente prática, técnica, com contas. Vocês viram que eu sou um cara que eu Muito da gosto, matemática, isso aí é ótimo. porque o e-commerce é 100% matemático, então só por lá a pessoa justamente já consegue entender muito de como que ela consegue fazer com que esse feijão com arroz fique pelo menos comestível. Né? Mais temperadinho, Sim, né? muito Legal. bom. Amandinha, recadinho final pra galera. Obrigada, gente. Bom, tô esperando vocês, né, pra fazer o onboard de vocês, né, Drone? É isso, gente. Muito obrigada pelo convite também, né, da Edrone, pra eu vir aqui participar do podcast. E é muito bom, é uma troca que é, assim, maravilhosa. É muito importante. Acho que pra todo mundo que assistiu, toda essa conversa que a gente teve vai ser muito, muito importante. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou até agora. Agradeço o Léo, agradeço a Amanda. E fiquem pra próxima, no nosso próximo episódio. E qualquer dúvida, só deixar nos comentários também. Esperamos lá. Tchau, tchau! Fechou.